futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Vem pra bola, dominou, Andrigo rolou, tocou dentro da grande área, vem pra bola, é pênalti! Penalidade máxima! Toque de braço lá dentro da grande área, vai ser expulso. A bola lançada dentro da grande área, Tony. O Tony bateu de perto da canhota e aí apareceu cometendo o pênalti. O árbitro marcou Aderlan. Aderlan está expulso. E vem pra bola o time do Guarani pra batida de pênalti. Rafa Costa fica com os pés em cima da risca frontal da grande área. Toma posição, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. No centro do gol, Cleiton, goleiro número 40 do time do Red Bull Bragantino. Vai pra bola, Rafael Costa pra batida, placar de 1-0 pro Red Bull Bragantino no estádio Brinco de Ouro. É no gol do placar eletrônico. Rafa Costa autorizado. Rafa Costa lentamente partiu, pé direito, bateu, é gol! Passados primeiro tempo, Rafael Costa partiu com tranquilidade, de pé direito bateu no canto baixo esquerdo de Cleiton, que se esticou todo, mas não conseguiu pegar. Rafa Costa toca na bola, isto significa gol. Rafa Costa empata o jogo no estádio Brinco de Ouro. Rafa Costa, 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 camisa 9. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes AM 1170. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby é... A gente nem gosta muito de futebol. A gente gosta mesmo é de Ponte Preta, meu irmão. Salve, salve, nação Ponte Pretana. A Ponte é raça, é tradição. Amor que vem do coração. Leandro Boles. Aqui João Veras ganhou de Gemerson, invade a área pela canhota, dominou, limpou, puxou pro pé direito, bateu no canto e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Tem a 45 estampada na camisa. Ele ganha no corpo de Gemerson, invade a área pela esquerda, puxa a bola pro pé direito e bate no cantinho oposto do goleirão do Corinthians, que pulou e nada pôde fazer. João Veras abre o placar na Neoquímica Arena. A Ponte Preta sai na frente, pula, vibra, sai do chão, macacada reunida. O gol é de João Veras. João Veras faz a festa da nação alvinegra na marca de 31, primeiro tempo, solte o grito, grite comigo, torcedor da macaca.
jogando em Itaquera. João Veras, predestinado a estrela do garoto que vibra. Ponte Preta 31, primeiro tempo 0 pro Corinthians. Matheus Donelli não chora, dá um goleirão, uma plateia. Pedro Pinheiro. Os amigos da Bandeirantes, um forte abraço, 15 horas e 12 minutos, começa o nosso Concentração, jornada dupla hoje, vocês ouvirem um trabalho especial, abertura sensacional de Sérgio Ricardo, há muitos anos da técnica Bandeirantes, um técnico bastante experiente, ele faz a mesa, faz a central técnica e aqueles lances que vocês ouvem depois do jogo, a defesa do jogo, o gol... Tudo isso é um trabalho do Sérgio Ricardo, ele que tira. A gente fala, tira o lance, eu faço o sinalzinho aqui com a mão. Serginho, você não aguenta mais aquele sinal, né, Serginho? De repente, você vê só que bacana, no Cacoete foi o seguinte, na transmissão nossa aí, muito boa por sinal, não teve televisão aí na Copa do Brasil, Ponte Gama, lá de Lusiânia, né? Eu falei pra você, eu falei no Cacoete, mas vou falar no ar também, não tem nada demais, né? Falei, Serginho, vamos encher de lance aqui. Porque o que é? É simples, é o jogo do rádio, não tem TV. Serginho precisa de lance. E aí, qualquer coisa, velho. Júlio Nascimento já dava uma intuação para tira. E aí foi bacana, porque depois da nossa jornada, o Jogo Aberto, o Batista apresentou aí o nosso programa Bandeirante Esportiva, aí ele colocou todos os lances. Fizemos uma mixagem aí. E aquilo foi um trabalho seu, Serginho. Parabéns, foi muito legal. Os principais lances aí de Gama e Ponte. Meus amigos, olha, é o seguinte, então vocês ouviram aí, o Batista vai narrar o Guarani hoje, Guarani São Bento, começa às 16h30. E a Ponte que hora que é, Serginho? 21 horas? Não, 19. Não, 19, seu Edu, 19, Botafogo e Ponte de Ribeirão Preto. Olha, o jogo do Guarani começando 16h30, 5h30 começa o segundo tempo, deve terminar para 18h20, 18h25. Aí o Marcos Luiz dá uma pincelada, né, nas reportagens, o Tigrão dá uma pincelada final. Aí a gente vai votar no craque Sulina e nós vamos pro Leandro Boles, que vai fazer a abertura de Botafogo e Ponte, tá bom? Macaca com problema de Covid, Botafogo também tem problema de Covid. Alô, Ribeirão Preto, 1270. Muito obrigado, hein? Um forte abraço a vocês, fica aqui o convite. É Botafogo e Ponte, que já foi semifinal do Paulista 2001 e deu Botafogo. Só que no mesmo ano, 2001, o Botafogo foi rebaixado no Brasileiro. Pisou na macaca. Rapaz. Ei, Fogão, que esse ano, aliás, já foi rebaixado pra Série C, né? É isso aí. Então já estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Facebook Rádio Bandeirantes Campinas e você no bom aí, meu radinho 1170 daqui de Campinas e nos nossos aplicativos. Vamos girar a nossa equipe. Daqui a pouco o Lupe vem com informações da Ponte, mas eu quero a participação de Marcos Luiz, mestre Tigrão já na linha também. Depois o Lupe, Macaca, repito, tem sérios problemas de Covid. Atenção, 15 horas e 15 minutos, Marcos Luiz. Tudo bem, Edu? Como vai, meu grande amigo, tudo bem? Tudo bem, Edu, um abraço pra você, os amigos do Concentração da Bandeirantes, mais uma vez um prazer enorme trabalhar com você, Edu, mais uma jornada esportiva. Esta, a última, né, Edu, antes da parada do campeonato, mas você sabe que amanhã não, segunda-feira, vai acontecer uma reunião envolvendo os dirigentes da Federação Paulista de Futebol, mais o governo do estado. O presidente Reinaldo Carneiro Bastos vai tentar a última cartada para a continuidade do Campeonato Paulista. Muita gente falou que 3 seriam as opções para a continuidade do Estadão, do Paulistão. As opções Rio de Janeiro, Minas Gerais e também a Arena Cuiabá. Só que o Rio de Janeiro já mandou um ofício dizendo que não dá para abrigar os clubes de São Paulo na disputa do Campeonato Paulista. Então resta aí Minas Gerais e também Cuiabá para que os jogos possam prosseguir. Então amanhã,
Me perdoe, mais uma vez, na segunda-feira, uma nova reunião envolvendo aí os representantes do futebol paulista. Independente disso, né, Edu? Hoje tem esta rodada, o Guarani estará enfrentando a equipe do São Bento, o técnico Alan Al ainda não confirmou o time, deverá fazê-lo daqui a pouquinho, na chegada da equipe, né? O jogo vai acontecer às 4h30 da tarde, o Bugre já está no estádio Brinco de Ouro para esta partida, e o treinador só não vai ter aí o Davó, viu, Edu? Jogador que não está regularizado. O Bruno Sávio está recuperado, o Pablo também, o Bidu é o único atleta que está pendurado com 2 cartões amarelos, então as dúvidas são, por opção, diante daquilo que trabalhou o treinador, Éder Ciola ou a manutenção de Matheus Ludic, trazer de volta o Pablo ou, de repente, dar oportunidade para o Júlio César. O Bruno Sávio recuperado no lugar do Renanzinho ou não. Situações que o técnico tentará resolver antes da partida. Pelo que eu observei, aliás, observei entre aspas, né, Edu? Daquilo que eu recebi de informações, o Guarani poderá ter a mesma equipe da última rodada, com a presença aí de, teoricamente, 3 volantes, vamos colocar assim, Edu. Então o Guarani pode ter o Índio mantido no time, né? Aí muita gente questiona o trabalho do Índio dentro desta competição e a gente vai aguardar a definição do técnico Alan Al para o jogo de hoje às 4h30, que o Batistão estará transmitindo aqui na Bandeirantes, Edu. Verdade, Marquinhos, em que pese, gente, toda a tristeza que nós estamos passando, a gente faz uma abertura, a gente disfarça, né? Porque a coisa está extremamente difícil e a gente tenta, né, pegar aí um pouco de alegria no ar, um pouco de descontração, até desculpe do meu jeito. E a alegria de sempre estar com os amigos da Bandeirantes. O mundo tá tão triste, mas tá triste que dói. Triste que dói. E aí eu aqui na frente vi um site, não sei que site que é esse. É da Band. Da Band. Quase 70% dos moradores dos núcleos não tem dinheiro para comida. Porque vai sair o auxílio emergencial a partir de abril. Aí depende da categoria, se mora sozinho 250, se a mulher que comanda é 350, enfim, tem uma tabela aí. Mas é muito triste. Essa situação do Paulistão já foi amplamente debatida para a gente. Essa informação é nova, de que Rio de Janeiro já não dá mais para receber o Paulistão. Vocês sabem que de 15 a 30 de março o Paulistão para, segundo disse o Dória aí, para. Vai ter uma reunião segunda-feira para ver se o Ministério Público consegue convencer o governo do estado ou se não tiver jeito de levar para outro estado. Então tem aí a opção de Cuiabá ou Minas Gerais. Olha, antes do Tigrão, só mandar um abraço aqui, em que pese toda a tristeza, mas eu ganhei um dia. Porque eu recebi uma mensagem aqui da Maria Eduarda. Ela vai fazer 5 aninhos, né? Ela mandou aqui uma mensagem muito bacana aqui. Olha lá, o pessoal da Band. Deixa eu ver aqui. Antes de começar o jogo, você vai colocar? Por favor, Serginho, eu não sabia que você tinha essa disponibilidade, rapaz. Muito obrigado. Grande Serginho, Maria Eduarda. O Serginho vai ver se coloca a mensagem dela. Tá lá, vai colocar aqui. Onde é que tá? Você precisa saber onde é que tá, né, Serginho? Claro. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, Serginho. É final 8377. Pegou o tablet, o Serginho aqui, sentou na mesa. Ah lá, ele vai colocar via QR Code lá, mas tem uma tecnologia que eu vou falar para o Tigrão, segura, Tigrão. Você vai ouvir a mensagem da Maria Eduarda e a gente já vem já com a sua opinião. E tem o loop também, informações da ponte, tá bom? São 15 horas e 20 minutos. O Guarani começa às 16h30, 4h30, quem narra é o amigo Batista. Guarani São Bento. E depois, às 19 horas, tem Botafogo e Ponte. Quem narra é o Leandro Boles, tá? É que eu vou debater também a questão do elenco do Guarani. Jogadores que saíram do Guarani, onde é que estão? Tá? Vou debater isso com o Marcos Luiz, tá bom? Tá no ponto, Serginho? Ai, que bonitinha. Vai, Maria Eduarda. Vai, diga lá. Oi, pessoal da Band. Tudo bem? A hora que começar o jogo, vocês podem mandar um parabéns pra mim, que amanhã vai ser meu aniversário de 5 anos. Fala o seu nome e o time que você torce, filho. Maria Eduarda, e eu torço pro Guarani. O Guarani vai ganhar, porque é meu aniversário amanhã. Manda um beijo, então. Beijo, gente, o pessoal da Band. Tchau. A coisa mais singela do mundo. Ó, pra você. Aqui do tio Du, Maria Eduarda.
Opa, ganhamos o dia! Num momento tão triste como esse, você recebeu um recado de uma menininha de 5 aninhos, né? Que coisa linda, tá aí, Maria Eduarda. O Sérgio Ricardo prestando sua homenagem pra você também, ó. Olha lá. Parabéns! É isso aí, 15h21, diga lá, Tigrão. Começar com a Maria Eduarda assim é outra coisa, é outro astral, hein, Tigrão? Boa tarde, grande abraço. Boa tarde, Edu. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. É outra coisa, né? A criança é a manifestação mais clara da presença de Deus em nossas vidas. Um beijo para Maria Eduarda, para os papais dela, e que ela seja muito feliz e que ela possa viver com muita alegria uma época melhor do que essa tão triste que nós estamos vivendo agora, mas vamos olhar para frente e para o alto que tudo vai passar. Beijo para você, Maria Eduarda. Edu, diga lá, meu irmão. Teoricamente, daqui a pouquinho, 15h30, 16h30, perdão, entre Guarani e São Bento, teoricamente, jogo fácil para o Guarani, hein? São Bento vem aí numa draga, não tem ponto no campeonato ainda, não somou, e o Guarani, depois de uma estreia desastrosa, surpreendentemente negativa, não esperava aquela baixa performance, contra o Ituano também estava numa noite muito feliz, naquela segunda-feira de estreia à noite, fez 3-0, poderia ter feito mais, ficou todo mundo assustado. Só que depois, o Guarani foi a Ribeirão e ganhou, né? Foi lá e ganhou o jogo. Gol do Rodrigo Andrade. Foi isso, né? Explodiu lá no zagueiro foi. E desviou. Em Ribeirão, do goleiro. E depois, no domingo passado, pega aí uma das potências hoje pela questão do investimento e também da tradição, o Red Bull Bragantino. Nós imaginávamos um grau de dificuldade muito maior. E o Guarani empatou o jogo 1-1, mas jogando de igual para igual. E depois que ficou com um jogador a mais, estando muito mais próximo, mas muito mais próximo de ganhar o jogo do que o próprio Red Bull Bragantino, que se curvou diante da intensidade e do volume de jogo do Guarani. Agora, o Marcos Luiz, que é raposa felpuda, tá cravando aí desde ontem que ele vai com o Índio de novo no meio de campo, que ele vai com o Tony de novo no meio campo, que ele vai com o Bruno Silva de novo no meio campo, que fecha este quadrado com o Andrigo e que deve soltar à frente o Renanzinho, né? Ou o Bruno Sávio, ou o Júlio César. Desses três, 2 vão jogar. E aí vai para um 4-4-2. Ou até vou colocar um quarto aqui, ó. A peça ofensiva de 3 jogadores, de 4 jogadores que nós vamos colocar aqui agora, 2 vão jogar. Bruno Sávio, Renanzinho, Júlio César e o Rafael Costa. Desses 4 saem 2. E aí quando o Marquinhos, se for confirmado esse time, quando ele habilmente for perguntar lá na coletiva pro Alan Al, você saiu dos 3 atacantes e mudou para 2 e jogou com 3 volantes, aí, habilmente também, o Alan Al, se for confirmada essa escalação, ele vai dizer, não, você está enganado, porque o Andrigo foi o meu terceiro atacante. E aí eu pergunto, quem é que leva a pinóia lá na frente? O Tony? O Índio? Ou o Bruno Silva? Ou nenhum dos anteriores? É a pergunta que a gente faz aqui. Eu acho que se ele escalar de início, nesse formato que a gente colocou aqui, faltando a definição dos 2 atacantes, eu acho que o Renanzinho é um deles, né? O Rafael Costa tem sido titular, fez gol no último jogo, tá certo que de pênalti, mas fez. E o Bruno Sávio que tá voltando aí de um problema, de uma fratura na costela, né? Então, fica aí essa expectativa. E o Júlio César, que contra o Bragantino entrou fazendo uma fumaça muito grande pelo lado direito. Então, desses 4, 2 vão jogar. E o Marquinhos não está cravando o time inteiro ainda, mas ele disse que aquele passarinho verde, que toda véspera de jogo, que vai lá na casa dele, senta ali na torneira do tanque, fica bebendo, né? Põe o biquinho assim naquele pinguinho que sai da torneira, fica tomando água,
espera o Marquinhos. Aí o Marquinhos sai daquela espreguiçada, aí ele passa o time pro Marquinhos, mas ele também leva um pedacinho de papel no bico. E o Marquinhos, que é raposa felpuda, já deu o time aí. Pode ter uma mudança de última hora? Pode. Se não tiver, Edu, eu acho que erra o Alan Al. Ele teria que começar o jogo com esse Rodrigo Andrade, que é muito bom jogador. Ele deveria jogar com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Rodrigo Andrade, que eu considero mais meia do que volante, e Andrigo. E aí jogaria com Tony, que também tem uma boa saída e às vezes vira meia, e o Bruno Silva. E aí os 2 atacantes ele vai ter que optar por aquele que tiver o melhor condicionamento físico, por aquele que fez o melhor treinamento a pronto. Eu gosto do 4-4-2, mas não nesse formato com 3 volantes, sendo que dos 3, 2 deles vão muito pouco à frente. O Tony, alguém pode me convencer, tentar defender uma tese aqui, ressuscitar o Rinos Mítios, o Tele Santana, o Oswaldo Brandão, o João Avelino, o Will Strick, o Chico Sarno. Pode ressuscitar toda essa gente aí e eles não vão conseguir me convencer de que o Tony é meia. O Tony é lá atrás, o Tony é um ótimo segundo volante e quando aparece à frente como elemento surpresa, às vezes pega uma beirada, executa um cruzamento, ele gosta mais do lado esquerdo, mas no Guarani tem caído mais pelo lado direito. Ele é um jogador interessante, eu acho que merece continuar no time com todos os méritos. Agora ele, o Índio e o Bruno Silva no mesmo time, eu acho pesado demais. Eu acho que fica paquidérmico demais. E aí o São Bento que vem para jogar por uma bola, para se defender, para tentar beliscar um pontinho no brinco, começa a ganhar moral. Falou, moçada, o professor do lado de lá tá respeitando muito a gente. Vamos para cima deles? Vamos mostrar que a gente veio para jogar um pouquinho, a gente quer se divertir também? É isso. Então eu acho que quem tem 90 minutos para ganhar o jogo deve escalar aquilo que tem de melhor e a sua melhor equipe de artilharia para torpedear o adversário. Ponto final. Não, vou começar assim, porque eu venho jogando assim, vou ver como é que tá o São Bento, aí se não estiver andando legal no segundo tempo eu mexo, mas esse é que é o problema. Porque aí perde o primeiro tempo, se não der certo, de repente sai ganhando, dá tudo certo. Mas um 0-0, perdendo de 1-0, perde todo o primeiro tempo, 45. Vai mexer lá para 15 do segundo, aí dos 90 que você tinha para ganhar o jogo, com um time mais agressivo, você fica com 30 mais acréscimos. Então, se ele escalar com o perfil nominal e tático que o Marcos Luiz passou desde ontem à tarde, que o tal do passarinho foi tomar uma aguinha lá na casa dele e deixou o bilhetinho lá pertinho da torneira do tanque. Se for esse o time, eu acho que ele está equivocado e está sendo teimoso. Mas vamos aguardar oficialmente a definição, que é questão de minutos aí, já estará na pedra e o Marcos Luiz estará informando para todos nós. Muito bem. Ok, Edu? Acho que para a primeira participação, sim, já que o Gleger tá lá em Minas tirando o leite da vaca, ou aquela segunda opção que eu te falei em off aí, que eu não posso falar aqui no ar, né? Sim. Mas tem a ver com o boi, entendeu? Sim. Ele tá com um dos dois lá. Ou ele tá fazendo uma coisa ou outra. Como ele não está, então eu ocupei o meu espaço e o dele, para você também poder respirar um pouquinho aí e poder também começar a preparar os solfejos para a galera do intervalo. Tá bom, Edu? Olha, espetacular, Tigrão. Vou lá pra você, hein? Muito bom. Eu tava pensando e tudo. Falei, Tigrão, não adianta. Você tem que me aguentar. Eu sou o único cara no rádio do Brasil que aguenta você, Tigrão. Aqui você fala comigo até de madrugada. Só não fala mais que tem que fechar a rádio. Comigo você fala e você pensa que eu não tô prestando atenção. Até marquei aqui, ó. Meio de campo do Tigrão, Bruno Silva, Tony, Rodrigo Andrade e o Andrigo. E na frente, Renanzinho e Rafa Costa. Ele é contra o Índio. Eu marquei aqui, mas a gente vai checar depois. Porque eu tenho informações da Ponte. Marcos Luiz volta já já, hein? Eu tenho perguntas para Marcos Luiz.
a respeito do Guarani, os que saíram, aonde é que estão, como é que tá o Davó, tá marcado aqui. Vamos lá, informações da Ponte, Antônio Lupi. Oi, Edu! Grande abraço para você, para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo um pouco mais tarde. Às 7 horas da noite, a Macaca tem compromisso contra o Botafogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. O técnico Fábio Moreno tem muitos problemas para escalar a equipe. Ao todo, serão 9 desfalques. Ontem, a Ponte oficializou que 4 jogadores testaram positivo para o coronavírus. São eles o lateral Apodi, o volante Dauan, o meia Renan Mota e o goleiro Luan. A Ponte ainda não poderá contar com o zagueiro Ednei, que está com problema no tornozelo no departamento médico, e Paulo Sérgio, que tem uma lesão na coxa. Além disso, Camilo, Pedrão e o zagueiro Rayyan, que retornaram ontem aos treinamentos, também não foram relacionados para a partida, porque ainda precisam fazer um trabalho físico. Fábio Moreno não confirmou a escalação inicial, mas muitos jogadores da base devem ser utilizados. No meio-campo, Leonaldi deve ser a principal novidade. Barreto, que está recuperado da Covid, inclusive entrou no segundo tempo lá em Lusiânia, na partida contra o Gama pela Copa do Brasil, deve retornar ao time titular. Na lateral direita, sem Apodi e Dauan, Marco Júnior, que foi contratado do São Paulo, deve ser a principal cara nova no time da Ponte Preta, que busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Macaca que empatou com o Novo Horizontino na estreia, depois perdeu em casa para o Santo André e na última rodada do Campeonato Paulista perdeu para o Corinthians na Arena Itaquera. Em relação à Copa do Brasil, a Ponte aguarda o vencedor do confronto entre Marília e Criciúma. A partida, que inicialmente estava agendada para Marília, foi transferida para Varginha, no estado de Minas Gerais, e acontece na quarta-feira. A Ponte já arrecadou R$675 mil por ter derrotado o Gama na primeira fase do torneio. Lembrando que o duelo entre Ponte Preta e o vencedor do confronto entre Marília e Criciúma, a Macaca também joga fora de casa e o empate leva a decisão para os pênaltis. Mas Copa do Brasil, Edu, a Macaca agora não pensa mais. Pensa no Campeonato Paulista, porque tem jogo importante contra o Botafogo, que também tem desfalques por conta do Covid. Entre eles o técnico Galo, que não ficará no banco de reservas porque também foi diagnosticado com Covid-19. A partir das 7 horas, com narração de Leandro Bolles, a Ponte Preta enfrenta o Botafogo com todas as emoções aqui na Rádio Bandeirantes, Edu. Vou falar pra você, né? Impressionante. O Botafogo também. É Covid em tudo quanto é lugar, viu? Todos os times pegam. Olha, aqui na Bandeirantes tem problema de Covid. Tudo bem, meu querido? Por falar nisso, tudo bem, né, Gil? Gil Kleber aí conosco também. Um ano que pegou. Gil Kleber é nosso técnico aqui. No outro lugar que eu trabalho, então, pelo amor de Deus. Lá é muito mais gente ainda pegou. Na minha família foram 6. Amigos, sem ser de rádio, de trabalho, também teve vários. É inacreditável, né? O Marília e Criciúma, então vai para Varginha, disse o Lupe. A partida entre Galvez, do Acre, e Atlético Goianiense foi para Cuiabá. O Galvez é do Acre. Vai para Cuiabá. Quarta-feira esse jogo também, Copa do Brasil. O Palmas é de Tocantins. A partida dele com o Avaí foi para o Independência, em Belo Horizonte. Palmas e Tocantins e Avaí para o Independência. A equipe do Porto Velho é de Rondônia. A partida foi para Goiânia. Porto Velho e Ferroviário do Ceará. É quinta-feira esse jogo. Mirassol e Red Bull Bragantino foi para Cariacica. É quinta-feira, né? O pessoal do Mirassol e de Marília também, os caras estão bravos pra caramba, né? Porque tem custo isso aqui. Marília disputa a Série A3, meu. Vai pra Copa do Brasil, está na Copa do Brasil porque foi vice-campeã da Copa Paulista. A Portuguesa foi a campeã, mas ela escolheu disputar a Série D de dado. Então sobrou a Copa do Brasil pro Marília. O Mirassol está na Copa do Brasil porque no último Paulista é o seguinte, o Palmeiras foi campeão, o Corinthians vice. Paulista do ano passado. Palmeiras foi campeão nos pênaltis, lembra? Mas como o Palmeiras, ele foi campeão da Libertadores ou foi para a Libertadores, abriu uma vaga.
Então, Corinthians, vice-campeão paulista, Copa do Brasil, também se não fosse assim, entrava pelo ranking. E sobrou uma vaga para o Mirassol, terceiro colocado. Entendeu? E o Bragantino está na Copa do Brasil porque foi campeão do Troféu do Interior e a Ponte entrou pelo ranking. Lembrando que, curiosamente, o Apodi e o Dauan, que estão com Covid e não jogam com o Botafogo, eles completaram 54 jogos pela Ponte. Tirando o goleiro Ivan, os que mais jogaram pela Ponte, tirando o goleiro Ivan, Apodi e Dauan, 54 jogos cada um. Vamos lá, Marcos Luiz. Sim. O negócio é o seguinte, que essa confusão toda aí não vai poder treinar, né, Marquinhos? Quer dizer, Edu, a informação que nós temos é que não há possibilidade de treinamentos. Né? Houve uma divergência aí de informação, mas a última, inclusive, foi o Bolis, através de uma informação privilegiada. Ele acabou colocando aí no nosso grupo uma resposta de um amigo dele, jornalista, que pediu, né, à Federação Paulista de Futebol explicações sobre o assunto. Esta resposta chegou, não se pode realizar treinamentos também, Edu. Então, mas aí é o seguinte, se a federação conseguir, você já falou que Rio de Janeiro não pode mais receber jogos do Paulistão, não vai dar mais certo, né? Não. É de 15 a 30. Agora, vamos imaginar se for para Minas, então. Porque, gente, é complicada a logística, viu? Eu não estou muito desconfiado aí de que a federação vá conseguir, não pelo empenho dela. Ela está se empenhando, vai se empenhar para conseguir outro local, se não houver nenhum acordo aí. Porque o Ministério Público também participa da reunião de segunda-feira. E vão tentar convencer o governo do estado. E fica essa confusão, porque a CBF, para a CBF, não para o futebol. Segue aí a Copa do Brasil. Alguns times de São Paulo, né, Edu? E tem alguns estados que a coisa está muito feia. E existem restrições em várias, não em todo o estado, mas em muitas cidades do Paraná, por exemplo. Paraná, a coisa lá está feia. Onde é que não está feia? O mundo inteiro está feia. A Alemanha já fala no terceiro tipo de Covid, entendeu? A coisa tá parando na Espanha, tá feia em Portugal, tudo quanto é lugar. Mas nesses locais o futebol não parou. Então o que acontece? Não é falta de empenho, quer dizer... E saiu o Guarani, viu, Edu? Saiu o Guarani. Então, gente, se for jogar em outro estado, tem que treinar. E treinar aqui no estado de São Paulo não pode. Então a logística de clubes de jogos vai ser uma logística imensa. Vamos lá, será que o Tigrão tá certo? Acertou? Mudanças no time, viu, Edu? Mudanças no time? Mudanças no time. Um pedido do Tigrão foi aceito, que é a entrada do Rodrigo Andrade. Ô, Marquinho. Oi? Não, é assim, ó. Não é, o Edu falou, vamos ver se o Tigrão tá certo. Não. Eu fui atrás do Marquinho, com muito prazer, diga-se de passagem. Você pode, Tigrão, você pode. Tá, a outra, aquilo que a gente falou, Edu, da possibilidade do Éder Ciola jogar, então o passarinho estava correto, né? Que o Índio ia jogar, o passarinho também estava correto. Que o Renanzinho ia jogar, o passarinho também estava correto. E que o Bruno Sávio recuperado também seria uma opção, o passarinho estava correto, né, Edu? O passarinho estava correto. Quer dizer, não é o time que o Tigrão queria, mas o passarinho, né? O passarinho está sempre o passarinho. O passarinho errou uma aqui. Né? E de forma surpreendente, viu, Tigrão? E amigos da Bandeirantes, ele tira o Bruno Silva. Deixa eu ver. E o Bruno Silva tá no banco. Bruno Silva, inclusive, foi eleito pela equipe da Bandeirantes na última rodada o melhor jogador em campo. Então ele tira o Bruno Silva do time para a entrada do Rodrigo Andrade. Como eu não tinha o time, né? Eu peguei aqui e coloquei 5 caras. Eu coloquei Gabriel Mesquita, sabe, nas posições já aqui na minha prancheta. Certo. Coloquei Bidu. Certo. Coloquei Tony. Ok. Coloquei Renanzinho. Certo. E coloquei Bruno Silva. Pois é, aí entra o cara já fez Andrade. Um rabiscar o papel aqui, ó. Aí ele tirou o Bruno Silva e colocou o Rodrigo Andrade. E o Índio é o terceiro volante? E o Índio é o terceiro volante. Na formação aqui, na escalação, eu vou dar aquela entonação que aí você entende, Tigrão. Tá, ó. Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Romércio, Ayrton e Bidu, Rodrigo Andrade, Índio e Tony, Andrigo, Bruno Sávio e Renanzinho. É assim a escalação do Guarani. Tá dessa forma. Ele adiantou, né? Ele colocou só 3 no meio de campo. Isso, ele adiantou o Andrigo. Aí o Andrigo tá caindo pelo lado direito, o Renanzinho pelo lado esquerdo e o Bruno Sávio centralizado. Então eu vou explicar para você, Edu.
Quando o Andrigo fechar, fizer por dentro, é 4-4-2. Quando eu falo por dentro, fizer a função de um meia. Vindo buscar a bola e deixando a ponta direita quietinha lá. Aí é 4-4-2. Quando o Andrigo virar a ponta direita, aí é 4-3-3. Resumindo, não muda porcaria nenhuma da questão da plataforma tática, que o Andrigo vai flutuar nas duas posições e vai haver uma variação tática. Agora, Índio, Tony e Rodrigo Andrade, aí entra naquilo que eu tinha falado. A única diferença é que no lugar do Bruno Silva, entra o Rodrigo Andrade. Mas eu jogaria com o Rodrigo Andrade e com o Andrigo no meio e escalaria 2 na frente. Tá muito parecido com aquilo que nós falamos, só que eu não sacaria o principal marcador, o cara que tem cacuete de marcação, porque é zagueiro de origem, que é o Bruno Silva. Ele mantém o lento Índio, Bruno Reis. Bruno Reis, é. Tanto Bruno, ex-Bruno Reis. Índio é mais fácil. Ele mantém o lento Índio, o bastante dinâmico Tony e o Rodrigo Andrade, que não começou nenhuma ainda. Eu acho que era aspecto físico. A entrada do Rodrigo Andrade é boa. A única coisa é que eu manteria o Bruno Silva e colocaria o Rodrigo Andrade em lugar do Índio. Nada contra o Índio, moleque sensacional. Começou aí na Inter de Limeira, moleque no sentido bom da palavra. Um menino ainda, um jovem jogador, já rodado, mas muito jovem ainda. Mas eu acho que o momento em termos de marcação, o momento do Bruno Silva é melhor. E sabe o que acontece com a saída do Bruno Silva? Para eu combinar aquele negócio que eu combinei com você, a partir de agora. Sabe o que acontece com a saída do Bruno Silva? Ele vai ter que prender um pouco mais o Tony. Ele perde a chegada de um cara que tem boa chegada à frente. Por que ele perde? Porque o Índio marca muito menos do que o Bruno Silva. Então ele vai ter que segurar um pouco mais o Tony ou o próprio Rodrigo Andrade. E ele poderia simplificar. Prende o Bruno Silva como quase um terceiro zagueiro, como anjo da guarda dos zagueiros, jogando à frente da zaga, distribuindo aquele passe legal que ele tem e tal. Aí Tony e Rodrigo Andrade. Sendo que uma vez cada um, de forma alternada, não os dois de uma vez só, um sai, ora o Tony, ora o Rodrigo Andrade, para fazer companhia para o trio ofensivo ou para fazer uma assessoria de armação com o Andrigo, que deve voltar também para buscar esse serviço na linha média. É sutil demais, né? De repente a gente chega aqui ali por volta de 6 horas da tarde, 6h15, e vota por unanimidade no Índio como o melhor jogador em campo. Não tem problema nenhum. Não precisa vir dizer, Tigrão quebrou a cara lá, queimou a língua. Não, futebol é assim mesmo. Em 1950, 200 mil pessoas estavam presentes no Maracanã apenas para homologar o primeiro título mundial da seleção brasileira, contra o Uruguai. Mas esqueceram de avisar lá um tal de Didia, né? E o Brasil foi o Maracanaço. Então, resultado antes da bola rolar e atuação ruim ou boa antes da bola rolar não existe. Mas a gente ganha aqui e recebe regiamente em dia para tentar projetar antes o que vai acontecer. Porque depois do muro levantado, todo mundo quer ser o engenheiro. Tá bom, Edu? Tá ótimo. Eu estou à sua disposição com aquele pequeno hiato agora aqui que eu estou fazendo uma troca do equipamento. Ô Tigrão, só para dizer aí que o nosso Gleger Zorzin mandou um abraço para você. A foto que ele me mandou aqui, eu vou te contar o negócio, hein, Tigrão? Eu falei manda para mim aí. Eu falei pro Edu agora aqui na linha interna, e o negócio dele lá hoje é gado. Ou ele tá tirando o leite da vaca, ou ele tá fazendo um outro negócio no boi. Mas o Edu sabe o que é. Muito bem, aquele ato para o Tigrão aí. Então vamos repetir a escalação do Guarani. Marcos Luiz. 27, Gabriel Mesquita. 70 Éder Ciola. 33, Romércio. 50, Ayrton. E 20 para Bidu. 31, Rodrigo Andrade. 23, Índio. 8, Tony. 10, Andrigo. 11, Bruno Sávio. 35, Renanzinho. No banco,
Rafael Martins 1, Matheus Ludic 2, Thales é 3, Vitor Ramon é 4, Eliel 36, Bruno Silva meia dúzia, Marcelo 29, Caio Henrique 19, Pablo 17, Rafa Costa é 9, Matheus Souza 7 e Júlio César para 41. E daqui a pouco eu passo também a escalação do São Bento, Edu. Bom, a novidade é o seguinte, esse menino Matheus Ludic, lateral direito, está no banco, entra a Erciola. O Rafa Costa, que vinha jogando, vai para o banco. Quem que ataca? É Renanzinho, Bruno Sávio e Andrigo. Peraí, tá. Andrigo, então o meio de campo é... Meio de campo fica assim, Edu, ó, com Rodrigo Andrade... Rodrigo Andrade, Tony e Andrigo. Isso. São homens e... Índio, Rodrigo Andrade, Tony e Andrigo. Não, o Andrigo vai jogar lá na frente, né? Ele vai flutuar entre o quarto do meio e o atacante falso. Renanzinho, quem que vai para uma ponta é Renanzinho. Uma é Renanzinho a e outra o Bruno Sávio um pouco mais centralizado. Mais centralizado. E Andrigo faz o terceiro homem de frente. Isso. Bom, mas bem modificado, hein? Bem modificado, quer dizer, bastante modificado aqui. Então o Rafa Costa não vai para o jogo, o Matheus Ludic também não vai para o jogo, né? A novidade no banco também, quem que tem mais aí? O Bruno Silva também, banco, Bruno Silva, banco, tá? Hoje deu entrevista essa semana, explicou que ele é volante e tal, não entendemos essa aí do Alan Al, se eu não acertei... E saiu São Bento também, Edu. Então, por favor, manda. 1 Luiz Daniel, 2 Vitor Guilherme, 3 Dirceu, capitão do time, 4 para Marcão e meia dúzia Pablo, 5 para Escobar, 7 Diego Tavares, 8 para Júlio Rush, que vai estrear hoje, e 10 para Daniel Costa, 9 para Giovanni Tinga e 11 para Juan, Edu. Dauan e Camilo ainda, né? Fora do jogo da Ponte aí, 19 horas, Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte. E o Galo, técnico do Botafogo, também pegou Covid. Voltamos já, 15h49. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Edu Pinheiro. Meus amigos, o nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493. Eu não esqueci não, viu? Agora eu lembrei, viu, Flávio? Flávio de Alterosa, né, fazendo aniversário, é isso? Quarta-feira eu completei mais um ano. 48 anos, hein? É isso aí, parabéns aí ao Flávio de Alterosa, sempre com a esposa Lúcia nos prestigiando, viu? Um grande abraço. Muito obrigado mesmo, viu? Olha lá, mais uma, hein? E a Duda agradeceu, viu, Sérgio? Você que bonitinha. Muito obrigado aqui, viu? Sensacional, viu? Flávio, você me dá um alô aí se você ouviu, tá? Caiu o sinal, né? E eu também acabei esquecendo de falar, viu?
que mais aqui. Estamos na área ouvindo Carlão de Águas da Prata. Alô, Carlão, grande abraço. Águas da Prata, hein? Bonito, muito bom, coisa linda. Boa tarde, não estou entendendo essas mexidas do Bruno Silva no banco. E nem do Rafael Costa, final 0944. Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje vai ser, como diz o Batista, Guarani será o São Bento vai ser o Maguila. Vamos lá. Davi contra Golias, né? Vamos ver aqui. Bom, essas e outras. Tem aqui o famoso 0051. O Cavalcante é o seguinte. Se o campeonato prosseguir, e não vai ser o estado de São Paulo, a federação ainda vai determinar. Se acontecer isso, ainda não está determinado se vai ser Minas Gerais ou Cuiabá. A informação dada pelo Marcos Luiz há pouco é que Rio de Janeiro já respondeu que não dá. O Paulistão são 16 equipes, então seriam 3 rodadas. Nesse período de 15 dias, o Paulistão, se ele prosseguir, ele vai ter 3 rodadas. Então são 8 jogos cada rodada. E você ajeitar 8 jogos em cada rodada em outro estado, com toda a logística que tem que ter, inclusive de televisão, inclusive de arbitragem, olha, é muito complicado. Eu não sei se o árbitro de vídeo, porque o vídeo, ele fica na federação. Eu não sei se a federação tem condições, porque todos os jogos têm o vídeo, né, tem o VAR. Será que a federação ela teria condições de pegar e, tecnologicamente falando, né, de acompanhar o VAR em todos os jogos? Então é muita coisa, cara. É muita coisa. E os clubes também, atenção, Cavalcante, é incrível, mas os clubes não podem treinar no estado de São Paulo. Você já pensou 16 clubes jogando e treinando fora do estado de São Paulo? Eu acho uma loucura isso. É muita logística. Não tem condição. Não tem condição. Se conseguir, ótimo, mas o assunto é bastante polêmico. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada. Estou em dúvida ainda pelo quadro que está, pelo estado que está, pelas notícias que a gente acompanha, noticiário de TV. É situação crítica, sabe? São 15 dias. E quem é que garante também que o campeonato para 15 dias, Serginho? E se chegar 1º de abril, o governador fala, não vai continuar o futebol aqui no estado de São Paulo. Pronto, aí o Paulistão, porque a federação ela quer terminar o campeonato dia 23 de maio. 23 de maio, a federação diz que termina o campeonato. Não passa disso. Então é muita coisa. A Série A2 e tem a Série A3 também, gente. Tem a Série A2 e a Série A3 que também para. Como é que vai levar a Série A2 para outro estado? Não dá, é muita coisa. A Série A2 e a Série A3, o regulamento é igual. São 20 equipes. 20 equipes. São 20 ou 16? Deixa eu ver aqui. Eu sei que é turno único. Inclusive está tendo jogo aqui da Série A2. Deixa eu dar uma pegadinha aqui. Deixa eu dar uma mudada aqui. E é turno único, depois é mata-mata, tá? São 16, perdão. São 16 equipes na Série A2 e 16 na Série A3. Turno único, então são 15 rodadas. Pra vocês terem uma ideia. O Paulistão tem 12 rodadas iniciais, 12. Depois já é mata-mata. A2 e A3, 15 rodadas. Depois é mata-mata. É um pouquinho mais longe. Então, para ajeitar tudo isso, não vai ser fácil, de jeito nenhum. Deixa eu debater aqui com o Marcos Luiz a respeito de jogadores que saíram do Guarani. Joelson, tudo bem? Tranquilo? Joelson Cardoso pela ponta esquerda, grande técnico, se posicionando nesse momento aqui. Marquinhos, dos jogadores que saíram do Guarani, vamos lá, os principais, tá? Goleiros, Jefferson Paulino. Inter de Limeira. O goleiro Rafael Pin saiu um pouquinho antes. Foi para Inter também. Inter também. Isso. Mestre Cristóvão, rapaz, conseguiu o serviço? Ainda não, a informação que continua sem clube. O Cristóvão, deu uma pesquisada, ele tá no CSA. Acertou? Porque não tinha definição ainda, Edu. Então... ele tá com 30 anos, o CSA, você se lembra, quase subiu. O CSA que cedeu 2 jogadores pro Guarani, né? Quais foram, hein? O Rodrigo. Sim. E o Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade. Isso. Então, veja bem, o Cristóvão foi pro CSA. CSA, você sabe, quase subiu, lembra? Na última rodada dependia do Guarani, naquele jogo contra o Juventude. Mas, enfim,
quase subiu. O Didi foi para a Ferroviária. Zagueiro Didi foi para a Ferroviária montou uma bela estrutura. É o cara das Casas Bahia que tá lá, né? Isso, exatamente, é ele mesmo. Então a Ferroviária, eu vou falar para você, com o Renato Cajá, com o Zanocelo, Didi, são jogadores experientes e tá fazendo uma belíssima campanha. Meteu 5 no Botafogo a Ferroviária, hein? E a Ferroviária tá no grupo da Ponte, complicadíssima a situação para Macaco em termos de classificação. O Valber foi pro Cuiabá, mas ele pertence ao Atlético Paranaense. Valber, bom zagueiro, Cuiabá subiu, vai disputar Brasileirão. O David foi para a Inter de Limeira. O Lucas Abreu, que toda aquela história dele, a história de Cuiabá. Lucas Abreu foi acompanhado por Marcos Luiz no aplicativo do avião. Fizemos um programa aqui da viagem, porque se Lucas Abreu não chegasse em Cuiabá, não ia ter jogo ou ficaria para o dia seguinte. Aquele Cuiabá e Guarani só com 13, o resto com Covid. O Lucas Abreu foi para o Paraná. Ele está com 33 anos. O Lucas Crispim, Marquinhos, acertou com Fortaleza, Fortaleza. Né? Mas disseram que o salário do Lucas Crispim, R$100 mil, pô. Não dava pro Guarani concorrer, né? Pô, 100 mil de picanha, senhor Marcos Luiz. Não é fácil não, Edu. O Lucas Crispim, mas é bom jogador, viu? Você já sabia que não ia ficar, né, Marquinhos? Não, a gente tinha antecipado essa informação, né, Edu? Que não ia ficar, né? Não tem jeito, ele paga o preço, porque o Guarani não fez, no geral, uma boa Série B, mas teve aquela reação sensacional com o Felipe Conceição e o elenco valorizou. Lucas Crispim, bom jogador. Até que ele conseguiu ficar um bom tempo no Guarani, viu? Hoje em dia, ficar um ano e pouco. Tá com 26 anos, o Lucas Crispim. O Giovani tem 23 anos só, hein? Mas no Guarani não foi bem, né, Marquinhos? Ele acertou com o Náutico, viu? Isso, e tinha 2 propostas, Tombense e Náutico, Edu, e acertou com o Náutico. Com o Náutico. O Arthur Rezende, a gente sabe que teve alguns problemas internos e tal. Voltou pro Boa Vista do Rio de Janeiro. Não, mas acertou com o Vila Nova. Então, voltou pro Boa Vista do Rio de Janeiro, que é o clube que detém os direitos, e depois ele foi reemprestado pro Vila Nova. O Vila Nova foi campeão da Série C, vai disputar B. Então a gente vai cruzar aí com o Arthur Rezende. Vamos ver se ele se firma lá. No Guarani não conseguiu se firmar, né, Marquinhos? O Arthur Rezende teve 2 passagens, foi A primeira passagem dele foi legal. E depois ele voltou, perdeu espaço, o esquema do Felipe Conceição não deu certo. E aí não teve como ficar, né, Edu? Tá no Vila Nova. Vila Nova tem uns empresários bons lá brancando, viu, Marquinhos? É Goiás, né? É Goiás. É Radogado. O Vila Nova, mas olha, eu vou falar com você com todo respeito. O cara, eu vi o Vila Nova na Série C subindo. Aliás, o Vila Nova, ele pegou na final o Remo. Os dois já tinham subido, sabe, Marquinhos? O Remo e o Vila Nova já tinham subido. Mas o Remo teve problema de Covid. O Vila Nova não perdoou, não goleou o Remo, subiu com todas as... Foram 2 jogos, um deles deu goleada. Mas o jogo do Vila Nova contra o Ituano, o último jogo da segunda fase, eu vou falar pra você, o que o Vila Nova jogou de bola com o Ituano, esse Ituano que vocês viram ganhando de 3-0 do Guarani, o Ituano acertou o jogo contra o Guarani, mas acertou mesmo. Eu não esperava. Porque o Ituano na Série C... Edu? Sim, Tigrão, mas já deu certo, Tigrão? Já troquei aqui o equipamento, estou à sua disposição. O que o Ituano jogou na segunda fase foi uma vergonha. O Ituano só teve uma vitória em 6 jogos. E claro, não se classificou, não subiu. Mas no último jogo em Itu, rapaz, o Vila Nova ganhou do Ituano e subiu, foi o jogo do acesso. O que o Vila Nova jogou foi uma enormidade. Mas bateu em cima do Ituano, teve gol, foi anulado, foi pra cima, só que, olha como é caprichoso. O Vila Nova, o show que deu, o Ituano no último segundo meteu uma no travessão. Se entra, o Vila Nova não subia. Olha que capricho, hein? Bom, o alemão conseguiu o serviço, viu, Marquinhos? O alemão... Ele tinha ido pro Rio de Janeiro para jogar no... O América. Fez 3 jogos, marcou um gol e já saiu, Edu. Pô, mano, já saiu? O seu alemão já saiu do América? Já saiu do América. Puta, o alemão tá fazendo ficha, não é possível. Olha, o alemão é de Varinhos, né? O alemão, vou explicar pra você, na rua, na Campos Sales, você subindo a Campos Sales, você atravessa o Senador Saraiva, depois, à sua direita, tem um prédio antigo. Lá é o Centro do Trabalhador, Centro de Atendimento ao Trabalhador.
Lá faz ficha. Lá faz ficha. Seu Alemão, agora falando sério, você merece todo o nosso respeito. É brincadeira, viu, Alemão? Sei que você mora em Valinhos. Ouvinte da Band, hein? Ouvinte da Band. E teve um comentário, eu sei que você não gostou, você ficou bravo. Ô, Alemão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você jogou na Ponte também, você começou no Santos. Eu vi vídeo seu. Não, agora você é um cara que merece. É brincadeira, hein, Alemão? Mas não sei. No Guarani você teve 13 jogos. Dos 13, 3 você entrou como titular. Dos 3 você entrou como titular, você foi substituído. Vou falar pra você, Alemão. Tá difícil, hein? Olha, o Vagninho foi pro Curitiba. O Vagninho foi pro Curitiba. E você lembra que no Guarani, Marquinhos? Teve o Guarani, a semana que o Guarani foi jogar com o Oeste, lá em Barueri, veio a informação dada pelo Marcos Luiz que o Vagninho tinha acertado com um clube do Vietnã. Lembra, Marquinhos? Lembro. E aí, o Vagninho não acertou. E aí, o treineiro anterior, o Conceição, escalou o Vagninho. E 45 do segundo tempo, o Renanzinho cruzou, o Vagninho fez de cabeça. O Guarani ganhou lá de 1-0. Lembra, Marquinhos? Lembro, opa. E sabe quem jogava lá no Oeste? Éder Ciola. Ah, seu Éder Ciolas, que ganhou a vaga hoje do Matheus Lude. Isso. Olha, o Vagninho, eu acho muito bom atacante. Quero a opinião do Tigrão com referência a Vagninho e Júnior Todinho. Eu sei que o torcedor do Guarani é muito crítico, ele é muito austero e tal, mas são dois bons. Esse Vagninho é danado. Há um ano atrás, não podemos esquecer, arredondando, você quer ver? Foi 16 ou 17 de março. Lembra, Marcos Luiz? O derby que o Guarani virou? 3-2. 16 de março. 16 de março. Então, essa semana, terça-feira, vai fazer um ano que tivemos o derby e depois parou 4 meses. Estão lembrados? Não dá pra não lembrar, né? Esse menino aqui, Júnior Todinho, fez um gol no derby. Entendeu? Depois parece que saiu do Guarani, foi noticiado que saiu e voltou e tal, mas enfim. O Júnior Todinho, Tigrão, foi pro Juventude. Juventude subiu. É brasileirão. E o Vagninho foi pro Curitiba. É uma dupla de ataque que eu queria que você dissesse pra mim, em termos de Guarani, se o Guarani perde com isso ou estavam na hora deles saírem, hein, Tigrão? Ah, perde, né, Edu? Perde. Pra padrão, assim, de Campeonato Paulista, pra padrão da Série B do brasileiro, atacantes de nomeada, né? Atacantes de qualidade. Você não tem nenhuma dúvida. É lógico que o Vagninho tinha um problema, às vezes, para entrar em forma. Teve aí problema de contusão, teve problema de Covid. O próprio Todinho também, Júnior Todinho. Teve uma contusão que o afastou por um bom tempo. Mas os dois, em forma pelo menos razoável, fisicamente falando, fazedores de gols, né? O Todinho foi artilheiro da equipe na temporada. Então, sem dúvida nenhuma, que seria muito melhor para o Guarani se eles tivessem continuado, apesar desse problema disciplinar aí do Todinho, da baladinha e tal, mas eu acho que se a gente tiver que punir todo mundo que vai na balada, vai dar WO, tá? Em todos os campeonatos do Brasil. Porque tem aquela meia dúzia que é atleta de Cristo e tem uma outra meia dúzia que é atleta do diabo. Entendeu? É meio a meio. Então os atletas de Cristo não saem. E eu não estou aqui querendo fazer apologia a nada. Eu acho que o atleta tem que se cuidar mesmo, especialmente num momento como esse daqui. Só acho que nós não podemos radicalizar. Ah, o cara perdeu hora um dia. Pô, manda embora. Ah, esse daqui foi visto lá na baladinha. Manda embora. Pô, esse aqui passou um gaiato lá com o celular na mão, ele estava tomando cerveja com a namorada depois do jogo. Manda embora. Ah, vai dar WO em todos os campeonatos do Brasil. Esse daqui já tá dormindo com a namorada, mas não é casado. Manda embora. Não vai ter jeito, não tem como montar time. Então o Todinho teve um deslize aí, ele foi punido, foi multado, né? Mas é um jogador interessante, joga pelo lado direito, tem uma perna esquerda boa. Já vista que um foi para um time de primeira divisão, né? Um foi para o Juventude, esse é o Todinho, e o Vagninho foi para o Curitiba, que tem um orçamento 3 vezes maior do que o do Guarani, no mínimo. O Lucas Abreu é que tinha uma proposta do Náutico também. A última informação que eu tenho é essa, Edu, não sei se acertou com o Náutico. O Lucas Abreu? É.
Deixa eu ver uma coisa aqui. É que ainda no site ele tá. O Lucas Abreu, ele foi. É o que tava na balada com o Todinho, né? Lembra? O Lucas Abreu. O Lucas Abreu que foi de avião supersônico lá para Cuiabá. É isso mesmo. E vocês acompanharam toda a viagem. Marquinhos, a primeira vez que ele cobriu o voo sem estar no voo. Pelo amor de Deus, rapaz. Foi um trabalho, foi um programa sensacional. O Lucas Abreu, ele foi pro Paraná. Paraná, ok. Pro Paraná, isso, tá com 33 anos. Olha aqui, Edu, os times... Ô, Edu. Sim? O Marquinhos falou até, o avião agora tá passando em cima do Pantanal. Tem. Agora eu visualizo uma onça pintada. Não, desculpa, é um onço. Tá, inclusive... Até o sexo da onça ele viu. Você já percebeu que não tem o onça masculino, Edu? Não tem. Agora estão pensando em fazer um reality show só de avião. Você entendeu? Porque só de avião. Então... Esse negócio de onça me intriga profundamente, porque é leão, leoa. Elefante, elefoa. Agora, é melhor não mexer na... Cachorro, cachorra. É melhor agora, não mexer na diversidade. Onça. Os caras falam onça macho e onça fêmea. Uma onça parda macho. Por que os caras não falam onço? Ô, Tigrão, não vamos mudar a humanidade. Você me ajuda a entender isso daí? Por que não existe gênero masculino onço? Só tá chegando informação aqui os times... de elefante é elefanta e não elefoa. As duas formas são corretas. Abri o pai Google aqui antes de falar para não passar vergonha, viu, Batista? Batistão? Abri aqui, elefanta e elefoa. E Batista também não tem gênero feminino, né? Você vê, ó. E para encerrar, Tigrão, para encerrar aqui que eu tô no laço do laço, Edu, os times poderão treinar nesse período em seus CTs, só não poderão jogar. Então, quer dizer que então pode treinar? É isso? Pode treinar. Há uma divergência aí, Edu. Tem uma outra informação que não há possibilidade de treinamentos. Foi por isso que eu coloquei no ar. Falei, bom, então, né? Talvez isso seja resolvido amanhã, na segunda-feira, nessa conversa envolvendo aí representantes do MP, mais a federação e mais o governo do estado. Olha, os setoristas na segunda-feira, logo pela manhã, ávidos por notícias da federação. Meus amigos, 16h08, vocês ouviram aí, hein? O meu grande amigo Batistão está preparadíssimo com a sua gargantaça assassa na transmissão de Guarani e São Bento. Deve terminar 18h20, depois uma rápida pincelada ao craque Sulina e vamos para Botafogo e Ponte, começa às 19h com Leandro Borges e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time no gramado,
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. 32 graus em Campinas. A bola vai rolar. Partida marcada para 16 horas e 30 minutos. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani São Bento, Campeonato Paulista 2021. Você vai curtir aqui na Rádio Bandeirantes, AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no YouTube. Você vai acessar o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para me ver narrando o jogo. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade. Falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes, o som da bola. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Destaque inicial do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos, um abraço, boa tarde. Ô Batistão, grande abraço para você, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Técnico Alan Al muda o time em relação à última participação. Vai dar oportunidade para Rodrigo Andrade no meio-campo e tira Bruno Silva. Uma outra mudança também por opção do treinador. Saca Matheus Ludic e entra Éder Ciola. E na briga por uma vaga no ataque, Rafa Costa vai pro banco e Bruno Sávio, recuperado, será o titular. Informações do adversário São Bento aqui na Bandeirantes, diz aí Marquinhos. Lanterna do grupo B sem pontuar, embora tenha um jogo a menos. O treinador confirma a estreia de Júlio Rush, contratado, aliás também recuperado de contusão. E outra situação, Escobar, que era dúvida,
também vai pro jogo. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, pra você também. A opinião aqui na Bandeirantes, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Ô Tigrão, bruto galopante é indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Um abraço pra você, Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes, um abraço pra Elefoa também. É o seguinte, acho que começa a acertar o time aí, o Alan Al. Ainda não tá do jeito que a gente gostaria de ver, para pelo menos ter uma avaliação do que esse time pode render, o que ele pode produzir com um meio-campo mais leve, não é? Eu acho que o Bruno Silva saindo e sendo mantido o Índio, ele vai ter que prender um pouquinho o Tony ou o Rodrigo Andrade. Com o Bruno Silva, talvez o Tony tivesse mais liberdade para chegar à frente. Tudo isso é teoria, quem viu, obviamente, os treinamentos foi ele, e há uma variação aí de um 4-3-3 para um 4-4-2, quando o Andrigo virar o meia efetivamente, e aí ele deixa o Renanzinho pela esquerda, o Bruno Sávio centralizado, e o Andrigo, claro, que em momentos vai ser um atacante de beirada pelo lado direito, e em outros ele vai assessorar esse meio campo aí para fazer a bola chegar à frente com qualidade. Ficou mais leve. Gosto da presença desde o início do Rodrigo Andrade e acho, apesar de uma ou outra imperfeição, que o Guarani ganha com alguma facilidade do São Bento daqui a pouquinho no Brinca. E mais, o 17 do banco, Pablo, para mim deveria estar na lateral direita no lugar do Éder Ciola, que faz hoje a sua primeira partida como titular. CB, um grande trabalho para você. Para todos nós, Tigrão. E agora o destaque da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde. Grande abraço para você e para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Botafogo no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O técnico Fábio Moreno tem muitos problemas para escalar a equipe. 4 jogadores foram diagnosticados com o coronavírus. O lateral Apodi, o volante Dauan, o meia Renan Mota e também o goleiro Luan. Os 4 estão fora do jogo. Ednei com problema no tornozelo e Paulo Sérgio com problema muscular também estão fora da partida. A novidade deve ser a presença do jovem Leonaldi no meio-campo da Macaca. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, Lupe. A Ponte joga daqui a pouco em Ribeirão Preto contra o Botafogo, 7 da noite, aqui na Bandeirantes. Quem transmite, quem narra é Leandro Bolle, está registrado com a análise de Carlos Henrique, o bate pesado, e reportagens de Antônio Lupe. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes, o futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço pra você, um abraço aos ouvintes da Bandeirantes, pessoal nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook também. O nosso muito obrigado. O nosso WhatsApp já fervendo à sua disposição. É o 97102-1493. Alô, Márcio do Chapadão, Paulinho de Valinhos, o Valtinho, grande botafoguense, rapaz. O único torcedor do Botafogo do Rio. Grande padeiro Valtinho, sensacional na Glicério lá, fazendo seus pães maravilhosos, ouvindo a Band. Parece que o Chamusca deu um jeito no fogão, hein? Jonas de Jesus, aquele abraço de Amparo, Demilson e o Quilão Bugrino. Olha, o Paulistão tem Novo Horizontino em São Paulo, 16h30 também. Tem Santos e Ituano às 19 horas. Amanhã, Mirassol Inter de Limeira, 11 da manhã. Às 16 de amanhã, Palmeiras e Ferroviária no Allianz Parque. São Caetano e Corinthians joga amanhã às 19 horas. Red Bull Bragantino e Santo André também amanhã, 7 da noite. E depois, aí, segunda-feira, resolve de vez se o Paulistão vai para outro estado ou se para de vez, porque no estado de São Paulo, de 15 a 30, não pode ter jogos do Paulistão, segundo o senhor governador. 16h20, Jornada Esportiva Bandeirantes, com a seguinte técnica: Joelso Cardoso, Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Alexandre Almeida e Leandro Renato. Bandeirantes. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né?
Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Ponto 10 Restaurante. Retire o seu almoço todos os dias. Grande variedade e a qualidade do melhor self-service. Faça sua encomenda e retire. WhatsApp 97410-6068. Ou peça pelo iFood ou Rappi e receba em casa. Ponto 10 Restaurante. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Times
escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Alan Al definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 70, Éder Ciola. 33, Romércio. 50, Ayrton e 20 para Bidu. 31, Rodrigo Andrade. 23, Índio. 8, Tony. 10, Andrigo. 11, Bruno Sávio. 35, Renanzinho. Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Romércio, Ayrton e Bidu. Rodrigo Andrade, Índio e Tony. Andrigo, Bruno Sávio e Renanzinho. No banco, Rafael Martins é 1, Matheus Ludic 2, Thales é 3, Vitor Ramon é 4, Eliel 36, Bruno Silva meia dúzia, Marcelo 29, 19 para Caio Henrique, 17 Pablo, 9 Rafa Costa, 7 Matheus Souza, 41 para Júlio César. São Bento do técnico Edson Vieira. 1, Luiz Daniel. 2, Vitor Ramon. 3, Dirceu. 4 para Marcão e meia dúzia Pablo. 5 para Escobar. 7, Diego Tavares. 8, Júlio Rush e 10 para Daniel Costa. 9, Giovanni Itinga. 11, Juan. Luiz Daniel, Vitor Ramon, Dirceu, Marcão e Pablo. Escobar, Diego Tavares, Júlio Rush, Daniel Costa, Giovanni Itinga e Juan. No banco, Paulo Vitor, 30. Gabriel, 12. Bruno Leonardo, 13. Serginho, 14. Fábio Bahia, aquele, 15. Leilson, 16. Caian, 17. Matheus Santos vai com a 18. Ítalo, 19. Marcelo Sendensky, 21. Alan Dias, 22. E 23 para Julinho. Arbitragem do jogo. Hilbert Esteban da Silva, o árbitro. Assistente 1, Fabrini Bevilacqua Costa. Número 2, Leandro Matos Feitosa. E no VAR, Luiz Flávio de Oliveira. Futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Amigos da Bandeirantes, partida interessante, uma partida marcante aqui. O São Bento jogou só 2 vezes, né? Tigrão. Vamos lá, Alan Al, a treinador do Guarani. Os jogadores, conseguir nivelar fisicamente alguns que estavam um pouco abaixo e manter esse trabalho que a gente acredita que está numa ascensão, e com a sequência de jogos o rendimento vai ser cada vez maior. Legal, o técnico Alan Al falando aí, viu, Tigrão? Você percebeu que ele conseguiu nivelar os jogadores fisicamente, por isso as mudanças, Tigrão. É normal, né, nem início de temporada, esse tipo de observação feita pelos profissionais de futebol. Eu acho que é um jogo legal. O São Bento jogou 2 vezes, até agora não pontuou, né? 0 ponto na competição. Vem aí com o Edson Vieira, já com o pessoal do Sorocaba meio que com aquele olhar 43 para ele. E o Guarani, que começou de uma maneira complicadíssima, sendo goleado em casa na estreia, naquela segunda-feira à noite, 3-0, sofrendo para o Ituano. Foi em Ribeirão, ganhou, depois empatou jogando bem no segundo tempo contra o Bragantino e vem para ganhar o jogo, né? Eu só acho que um outro ajuste aí poderia ser feito, mas é uma coisa muito sutil. O importante é que o treinador parece que está abrindo mão de um esquema tão ortodoxo, de um esquema tão conservador de marcação, de excesso de jogadores marcadores no meio-campo da equipe bugrina. Acho que esse time está melhor escalado do que, para comparar,
aquele que nós vimos no domingo passado, 15 horas no Brinco, contra o Red Bull Bragantino. Nada contra a grande, imensa tradição do São Bento, que viu nascer lá Marinho Pérez, Luiz Pereira, Lorico, que teve jogadores fantásticos, Paraná, Chicão, médio volante, que é de Piracicaba, mas jogou muito tempo no São Bento antes de defender a Ponte. Então, um clube revelador e um clube de muita tradição e de muita história, mas que vem aí com altos e baixos dentro da sua vida, né? São Bento, ora consegue um acesso, daqui a pouco cai 2 vezes no ano e começa mal o Paulistão. Começa mal. Começa mais uma vez preocupando o seu torcedor e o Guarani não tem nada com isso, tem que partir para cima para ganhar o jogo, tem que se consolidar nessa segunda colocação ou até buscar a primeira colocação no grupo, que no momento é do Mirassol, que joga com a Inter de Limeira amanhã às 11 da manhã. E aí a gente fica imaginando como vai ser a leveza do grupo com o Rodrigo Andrade desde o início e com o Bruno Silva no banco. Eu deixaria o Bruno Silva e tiraria o Índio, mas deixaria o Bruno Silva bem preso atrás e daria liberdade para o Tony e para o Rodrigo Andrade. É questão de ponto de vista, mas quando a bola rolar a gente terá a possibilidade de tirar melhores conclusões e explicar ou não o porquê desta opção do Alan Al. Acho que o Guarani ganha o jogo, chega a 7 pontos e não terá muitas dificuldades na partida. Isso na teoria e na frieza do pré-jogo. Na prática, às vezes, tudo sai diferente, mas não vejo nominalmente aqui no São Bento, exceção feita ao 10, o Daniel Costa, que é aquele grandão que chuta forte, que movimenta bem, que enfia bem as bolas, que é o organizador. Não vejo assim nada, nenhum outro jogador que possa preocupar individualmente. Vamos torcer para que o Guarani acerte uma boa partida e que confirme o seu favoritismo no Brinco. Tá tudo pronto, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Apita o árbitro, a bola está rolando no Brinco. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai, Bugre! Vai, Bugre! Vai, Bugre! Vai, Bugre! Vai, Bugre! Hoje sempre Guarani, arremesso lateral, Bidu cobrando e tocando na frente para Tony, tentou a Renanzinho, tira lá atrás a defensiva do time do São Bento, a bola veio para a entrada da grande área, Gabriel Mesquita sai lá atrás, pega e sai jogando dentro da grande área perigosamente com o Romércio, ele bate de perna direita, soltando pela direita no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time campineiro, modificação portanto no time do Guarani, bola rolada, vem atrás, domina Índio, tenta a passagem, rola, erra o passe, tira. Afasta o São Bento, a bola sobra lá atrás do campo de defesa pela esquerda. Ayrton sai jogando, dominando, ajeitando, vai trabalhando o jogo lá no campo de defesa. De perna direita, lança na frente para Renanzinho, gira em cima da marcação, tocou para Bidu. Ele perde a bola, recupera Vitor Guilherme. Passe errado, vem lá atrás para afastar, sai jogando no campo de defesa. Domina o time do Guarani, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Tony domina, vem pela esquerda, vai embora o time do Guarani jogando com camisas verdes, calções brancos, meiões também brancos. E neste primeiro tempo atacando contra o gol do placar eletrônico. Romércio tenta o passe, erra, recupera, sai Marcão jogando e recuando Luiz Daniel. Ele bate de perna direita, o goleiro levanta no campo de ataque
pra ninguém. Vem Ayrton, domina na entrada da grande área, tira, afasta, joga pra fora, pra lateral. Estava acossado pelo atacante, preferiu toque lateral, jogou em arremesso lateral pro time do São Bento. Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir e tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Alguma vez você já foi acossado por trás? Sim, várias vezes, jogando lá no Torneio da Cana, fui acossado por trás, só que aí exerci o meu direito de se transformar em cavalo, dei-lhe um coice. Bola dominada no campo de defesa, Ischola toca, bate de perna direita, rola lá para lateral, placar de 0-0, comecinho da partida. E durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para melhor atendê-lo com segurança, criou Pit Stop Sulina. Quer ficar em casa e comer bem? Então faça o seu pedido delivery. Retire no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro com total segurança. Anote o telefone do WhatsApp 3258-1970. E vem pra bola, tentando a passagem, Andrigo, levantamento da direita pra esquerda, Renanzinho, matou no peito, abaixou na grama, dominou, rolou, chamou Índio. Ele vem pela meia esquerda no campo de ataque, tenta o passe, rolando por dentro, vem pra bola, Rodrigo Andrade, voltou pro Índio, pela direita, Romécio domina, pisa em cima da risca da metade do campo, faz o lançamento espichado na ponta canhota, a bola comprida pra Bidu, ele dominou, tentou girar em cima da marcação, a bola foi pra linha lateral. Bandeira marcou a saída para a equipe do São Bento no campo de defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel, 70%. Pelo melhor preço do Brasil. E tem mais: ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999471980. Avenida Alberto Midal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro. Conferindo o placar do jogo aqui na Bandeirantes. Guarani 0, São Bento 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo Batista, bola rolando em Novo Horizonte, comecinho de Novo Horizontino 0, São Paulo 0 às 19, Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte. Quem narra é Leandro Boles. Alô, Luizinho de Sumaré, o Drefão pai e o filho Rodrigo Macarrão. Aquele abraço para vocês, indo para Goiânia, num belo poçante. Aguinaldo do Proença, Natália e Sérgio de Jaguariúna e o grande Marcel do Canadá. Bandeirantes. Continue mandando as suas mensagens, é legal demais ter a sua participação. 971021493. É o nosso WhatsApp 971021493. Também participe você que está no YouTube curtindo a transmissão do jogo 0-0. Guarani São Bento no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogo está parado, o Índio está caído, tomou um pontapé por trás e está sentindo fortes dores, hein, Marquinhos? Ele não exerceu o direito de dar um coice no adversário, né, Batista? Boa. E aí tá caído ali o jogador da equipe do Guarani. Vai ser atendido pelo doutor Raí, médico do Bugre. 0-0 no Brinco, Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição.
para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Sola domina no campo de defesa, avança, vai para o campo de ataque. Ele ganhou a camisa titular do lugar de Matheus Ludic. Tocou para Andrigo, virou na ponta, levantamento, cruzamento, passa por toda a extensão e vai para fora do outro lado, para a linha lateral. O último toque foi do jogador do São Bento, então é arremesso lateral para o time do Guarani, não. O árbitro deu arremesso para o São Bento no campo de defesa. Vem pela direita Vitor Guilherme para fazer a reposição para o time do Bentão. Jogando todo de azul, camisas, calções e meiões. Autorizado, cobrando arremesso lateral Vitor Guilherme, toca na frente, Guarani marca forte lá na frente. Vem Andrigo, tentou a arrancada, é falta nele, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. Júlio Rush chegou ali fazendo a falta no Andrigo, jogador da equipe do Guarani que tinha o domínio da bola, derrubado na cara do Wilbert Estevam da Silva, árbitro do jogo. A falta é para o Guarani, tem o Tony perto da bola, tem o Andrigo também, é a primeira chance na bola parada, Batista. 8 minutos passados, primeiro tempo, 0-0 no Brinco, a primeira oportunidade. São dois os candidatos, vamos ver quem é que vem, quem está mais próximo da bola é Tony. Vamos ver se ele vai bater, Bidu também posicionado, rolou Bidu para Andrigo, pé direito, bateu pro gol, pega Luiz Daniel. Andrigo, pé direito, bateu do meio da rua, caiu pro canto baixo esquerdo, Luiz Daniel pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. Jogada ensaiada e claramente com a mão do treinador, com a participação ali do Andrigo, bateu com a perna direita, passou pela barreira, mas o Luiz Daniel fez a defesa. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Lá atrás do campo de defesa, com dificuldade, tenta sair jogando o time do Guarani. São Bento retomou, dominou, partiu pelo setor esquerdo, vem Pablo, rolou pelo comando, mas já recua, a bola vem dentro do círculo central com o Dirceu, esse é o capitão do time. Diego Tavares domina a bola pela direita, volta lá para Dirceu, capitão, de perna direita rolando para Marcão, se manda no campo de defesa, vem fazendo o passe na frente, time do São Bento toca lá atrás, Guarani adianta um pouquinho a marcação, a bola recuada. 9 minutos e meio, 9,5, primeiro tempo, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Domina, vem Juan, recolhe, recua, toca o jogo no campo de defesa, volta para Dirceu, sai jogando outra vez lá atrás, agora Escobar, jogador do Guarani, ele de perna direita vem recuando para Dirceu, Dirceu para Escobar, tocando a bola de perna direita, virando na frente, vem pela direita Vitor Guilherme, ele domina, tenta a passagem para Júlio Rush, errou o passe, vem embora o time do Guarani, Andrigo dominou, rolou, soltou pelo setor esquerdo, Bruno Sávio meteu no fundo, Renanzinho cruzou na área, Tony de cabeça, tentou o giro, Andrigo não conseguiu, saiu Luiz Daniel, pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. Jogada trabalhada aqui pelo lado do campo e o cruzamento do Renanzinho buscando ali um atacante, o Bruno Sávio cabeceou, mas na última tentativa foi o Rodrigo Andrade, boa defesa do Luiz Daniel, 0-0, Batista. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos e 40 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Campinas com sol, 32 graus. Guarani 0, São Bento 0. Olha, Cássio Loyola de Sumaré não está gostando da formação do Guarani. Um abraço para o Acácio de Valinhos. Disse que o Bugre vence 2-0. Amanhã, 11 horas, tem. Lá em Mirassol, um sol para cada um. Mirassol, Inter de Limeira e Palmeiras e Ferroviária é amanhã às 16 no Allianz Parque. E daqui a pouco, 7 da noite, a bola vai rolar em Ribeirão Preto, estádio
Santa Cruz tem Botafogo e Ponte Preta, narração de Leandro Bolles. Domina a bola pela esquerda, Júlio Rushi. Ele recebe, tenta levar, desiste, está muito marcado, recua, chama Dirceu. Ele domina no campo de defesa, entregando a bola para Marcão, meteu a bola de perna canhota para Daniel Costa, virou na lateral para Pablo, levou para o fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu Gabriel Mesquita. Pegou firme, sem rebote. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Está caído o jogador do Guarani, tomou uma bolada no estômago. Está caído. Olha lá, é o Renanzinho. É o Renanzinho, ele tomou uma pancada na mão, Batista. Quando ele caiu, ele apoiou. Acho que foi na linha da cintura, hein, Marquinhos? Ali na altura do baço. Eu sei que ou na mão ou no baço dói bastante, né, Batista? O jogador do São Bento chutou a bola e ela veio exatamente ali na linha da cintura. Acertou, portanto, a região do baço e o jogador está caído. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. É o Índio, né? O Índio que está caído, está sentindo, está no solo, está se contorcendo em dores e está ali como se fosse uma cobra mal matada que tomou uma paulada na cabeça e fica se contorcendo. É o Índio ou é o Renanzinho, hein, Marquinhos? Renanzinho. É o Renanzinho, né? É Renanzinho, né? Que a TV mostrou o lance anterior em cima do Índio. Ah, tá. Né? Mas é o Renanzinho. Aquele lance anterior em cima do Índio era lance para amarelo ou um pouco mais de rigor vermelho, que foi no comecinho da partida. O jogador do São Bento abandonou o lance, abandonou a bola e foi com o pé alto, não pegou em cheio, mas teve a intenção covardemente, antidesportivamente, de atingir o jogador do Guarani. O juiz comeu bronha, o juiz marcou toca e não deu nem o amarelo. Grande abraço para o Júnior Cabrino. Alô, Júnior Cabrino. Ele está com o Beto e com o Maran. Com o Beto e com o Maran, curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Grande Júnior Cabrino. É bugrino da pele até o osso. Aliás, a família inteira, o irmão Luiz Fernando, Clóvis, o pai Clóvis Cabrino, ajudou demais a equipe do Guarani durante muito tempo. E o Júnior Cabrino está curtindo o som da Bandeirantes. Um grande abraço para você, meu amigo. Bola parada, cobra falta Índio. Rola na frente para Tony, volta no Índio. Ele domina no campo de ataque, recua para o campo de defesa. Ayrton domina. Rola pela meia direita, sai lá da zaga central. Vem Romércio para Isciola na lateral. Ele domina de perna direita, tocando para Andrigo. Volta no Isciola. Ele sai da marcação, vem por dentro. Levou na perna direita, ameaçou o passe. Reclama porque estava todo mundo marcado, teve que voltar no Ayrton, na frente para Renanzinho, domina, volta no Ayrton, ele faz a armação da jogada no campo de defesa, rolando curtinho para Bidu, volta na defesa, Romércio, preparou, dominou, levou, soltando para Isciola, ganhando a camisa titular, bate de perna direita, levanta no campo de ataque para ninguém, passe completamente equivocado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Brinco de ouro da Princesa em Campinas. Guarani 0. São Bento 0. Primeiro tempo. Novo Horizontino 0. São Paulo também 0. 19 horas. Botafogo e Ponte de Ribeirão. Santos e Ituano na Vila. Giovanni Crislane, Jardim São Domingos, muito obrigado. E o José Maurício não concorda com o Índio jogando e o Bruno Silva no banco. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Transmitindo com imagem
Imagem da nossa transmissão aqui, você vai me ver, vai ver aqui o Marcos Luiz ao meu lado, aqui na mesa de vidro da Rádio Bandeirantes. Domina, vem Bidu, saiu da lateral, se enfiou, foi lá para dentro do círculo central no campo defensivo, rola para Iciola, ele tenta o passe com o Andrigo, volta no Iciola, ele solta por dentro, vem pela meia direita para Índio, se vira com dificuldade, marcação muito próxima do corpo, volta para Bidu, Bidu faz armação por dentro, rolando curto, entregando, rolando para Rodrigo Andrade, virou na lateral pela direita, margeando o campo, vem, dominou, Andrigo rolou no fundo, Venciola tentou cruzamento, a bola tocou na defesa, vai embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. Lance que deixou o técnico Edson Vieira bastante irritado, porque foi pelo lado do campo e a tentativa do cruzamento foi do Éder Ciola, lateral da equipe do Guarani. Escanteio para o Bugre, tem o Tony, tem o Bidu, os dois perto da bola. Tony, Bidu, os dois candidatos, um bate com a esquerda, outro com a direita. Tony partiu, pé direito, levantou na área, subiu Ayrton, tocou de cabeça, a bola subiu, foi embora. Passou 1,5 metro acima do travessão, foi embora, tiro de meta para o São Bento bater. É aquela ordem alienígena, Batista, que parece estar voltando, né? Porque o Guarani perde um jogador de eficiência ali na área e ficam dois jogadores ali para baterem o escanteio. Aí um bate e o outro fica sem fazer nada, hein, Batistão? O Tigrão já falou uma centena de vezes a respeito disso, a burrice que é colocar dois jogadores, né? Desperdiça um, porque na hora que vai fazer, os dois ficam lá, posicionados. Quem é que vem? Ou que bate com a direita ou que bate com a esquerda. Quem bate com a direita, quem bate com a esquerda. Bom, aí no segundo final da batida, um desiste e deixa somente um para fazer a cobrança. Ou seja, o cara que está do lado lá, do outro, não serve para nada. Porque ele não cobra o escanteio e ele nem ajuda aqueles que estão lá na área e nem aqueles que estão no rebote. É um negócio que eu não consigo entender. Domina, vem para a bola Bruno Sávio, num contra-golpe rápido, vem Andrigo, partiu, pé direito, bateu na trave, vai embora! Para fora pela linha de fundo, Andrigo, uma paulada de pé da direita, a bola triscou, saiu faísca, triscou, o travessão foi embora. Pela linha de fundo, que perigo, por por muito pouco, o Guarani não abre o placar do brinco, Marquinhos. E seria um golaço, hein, Batista? Não somente pela finalização do Andrigo, uma pancada com a perna direita, mas a inteligência do Bruno Sávio. Percebeu a entrada do Andrigo no costado da zaga e o jogador finalizou. A bola bateu no travessão, foi embora. Quase o primeiro do Guarani, 0-0. E olha, mandei um abraço agora há pouco com o Júnior, pro Júnior Cabrino, que está ouvindo a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Ele falou que está com o Beto. Esse Beto que está lá com o Júnior Cabrino é o Beto, filho do Samuel, que jogou na zaga da Ponte. Samuel. Edu Pinheiro já falou aqui várias vezes. 69, 70, da Ponte pro Palmeiras. Foi campeão paulista, Samuel. Foi pro São Paulo, perdão. Do São Paulo pro Palmeiras, foi campeão paulista no São Paulo e no Palmeiras. Samuel. É isso aí, o Beto é filho do Samuel. Trabalhou na CPFL. Faleceu em 2006. E o craque do jogo ganha prêmios aqui na Rádio Bandeirantes durante o período da fase vermelha em Campinas. A Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br. Faça lá o pedido, veja o prato que você quer e faça o pedido pelo WhatsApp 3258-1970. Retire lá no estacionamento sem sair do seu carro com total segurança, tá bom? A fase vermelha vai até amanhã. E aí na segunda-feira as medidas de restrições são mais acentuadas. E aí o processo é diferente, mas esse aqui, a fase vermelha em Campinas, vai até no domingo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2021, brinco de ouro da Princesa Campinas, Guarani 0, São Bento 0. Alô, alô, Edu. Olha, de Belo Horizonte, deixa eu ver quem mais, o Gabriel. O Gabriel viu, minha Carol, disse que vai ser 3-0 para o Guarani. Olha, no Carioca, hoje tem Nova Iguaçu e Vasco, 18 horas. O Vasco mandou mais de 60 funcionários embora ontem, hein? E pelo Goiano, o Vila Nova vence. Vila Nova 3, Iporá 0. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Estamos ultrapassando quase a metade do primeiro tempo. Placar de 0-0. Quem está melhor do jogo, Tigrão? Guarani melhor, já criou uma oportunidade. O Andrigo solto lá pelo lado direito, não é o armador do time, às vezes ele fecha um pouquinho por dentro, mas tá funcionando mais como um atacante de beirada do lado direito, com o Bruno Sávio centralizado e o Renanzinho na esquerda. Essa formação de ataque do Guarani. No meio-campo, o Rodrigo Andrade funciona como segundo volante, mas saindo pouco. Eu gosto mais quando ele se adianta um pouco mais. O Índio é o primeiro e o Tony é o mais solto, que encosta nos homens de frente. Essa é a formação. Concluo dizendo o seguinte: se tivesse o Bruno Silva no lugar do Índio, fatalmente o Rodrigo Andrade estaria saindo um pouco mais. Se ele tivesse saindo um pouco mais, ele renderia mais, que ele vira um meia. Então aí, para mim, pelo menos até agora, o erro do treinador de tirar o Bruno Silva e manter o Índio. Porque o Índio não marca como o Bruno Silva e com isso ele precisa de mais um do lado dele que não sai para jogar e que tem qualidade. E esse que tem qualidade está sendo assessor do primeiro volante. Estou falando do Rodrigo Andrade, mas está melhor o Guarani e ouvindo a gente lá no Paraguai e torcendo pelo Guarani, El Lobo, Edmilson Garcia. Grande Edmilson Garcia, forte abraço, muito obrigado, audiência internacional da Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E vem Rodrigo Andrade, rolou na área para Tony, fez o corta-luz, a bola voltou, espirrou, vai embora para fora pela linha de fundo. Rodrigo estava na bola, mas se assustou, a bola surgiu na sua frente e aí o zagueiro tocou, bateu no Rodrigo, saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o São Bento bater. Ali dava até para o Tony tentar, né, Batista? Mas ele percebeu a chegada do Rodrigo, tentou rolar para o companheiro, que meio que assustado não conseguiu finalizar a jogada. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. O time do São Bento tenta o lançamento, o árbitro para marcar. Campo de ataque, a falta para o time do São Bento, vai sair jogando pela direita. Aliás, marcou impedimento no ataque do São Bento. Sai jogando o time do Guarani pela metade da zaga. Ayrton rolando pela meia direita no campo defensivo, sai jogando lá atrás. Comércio de perna direita para Isciola. Ele recebe, domina de perna direita, solta o jogo. Lá na frente, vem para Andrigo, ele vem andando para trás, recua para o campo de defesa e levanta de perna canhota e erra o passe. Retoma o time do São Bento, vem com Daniel Costa, abrindo lateralmente o jogo pelo lado esquerdo, se manda no campo de ataque, tenta Pablo passar em cima da risca da metade do campo, ele investiu no campo de ataque, desistiu de progredir, prefere o toque recuado para Escobar, domina, bate de perna direita, toca ainda mais atrás, vem para Dirceu, de pé direito, rolou na lateral, Pablo tenta o passe, manda na frente, Júlio Rushi, vem dominando e soltando pela meia direita para Daniel Costa, lançou na ponta direita, na enfiada de bola para Vitor Guilherme, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da grande área, a bola do outro lado vai para fora, o Juan estava na área, tentou o cabeceio, caiu, mas houve um toquinho da defesa bugrina e arremesso lateral, já cobrado, bola recuada, vai lá para trás para o campo de defesa.
Dirceu começa de novo. Time do São Bento toca a bola, virando para a ala pelo lado esquerdo. Marcão bate, levanta, soltou no fundo do campo para correr. Pablo levou em cima da marcação, rente ao pau da bandeira. A bola saiu para a linha lateral, é cobrança de arremesso no campo de defesa pela direita para Isciola cobrar. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo do jogo. 26 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bento também 0, Edu. Olha, Novo Horizonte em São Paulo, primeiro tempo 0-0 em Minas, é gol do Atlético Patrocinense 0, Atlético 1. Alô, Paulão do Dic 6, diz que vai ser 2-0 Guarani. De Mojimirim, o Everton Bombardo e o Miguel do Campos Elíseos, o nosso muito obrigado. Bandeirantes! Domina o time do Guarani, Rodrigo Andrade na primeira metade do círculo central. Tocando curto para Índio, o Índio devolve curto também para Rodrigo Andrade. Aprofundou o passe, meteu para a linha de fundo pela direita para Isciola. A bola saiu rente ao pau da bandeira e foi para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o São Bento. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Vidal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Muito obrigado aos patrocinadores da Rádio Bandeirantes. Linha de patrocinadores sempre conosco. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo apoio e principalmente pela credibilidade na nossa equipe. 28 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, o time do Guarani tem a posse de bola, Romércio, domina no campo intermediário, lá atrás, trabalha o jogo, virando da direita para a esquerda, vem pela metade da quarta zaga, trabalha Ayrton, ele rola a bola na lateral pela esquerda, Bidu volta a bola para Ayrton, o Guarani vem na bola, dominando lá atrás, mas lentamente, não faz a transição, fica tocando no campo de defesa, Romércio para Isciola. Ele bate de perna direita um pouco mais à frente, vem pela meia direita para Rodrigo Andrade, recua na zaga, vai começar de novo Ayrton, rolando curtinho para Índio. Índio está muito recuado lá atrás. Ele tenta o passe no campo de ataque para Andrigo. Faz o lançamento na lateral. Passou o Bidu. Levou para o fundo. Parou na frente do marcador. Atrás para Tony. Tony para Bruno Sávio. Pé direito. Bateu. Vai embora. De pé direito, o Bruno Sávio arriscou, bateu, a bola subiu um pouquinho, mas passou lambendo o travessão. Foi embora para fora pela linha de fundo, que perigo! Quase o time do Guarani abre o placar do jogo, Marcos Luiz. Bola trabalhada pelo Tony, né? Jogador habilidoso também do Guarani, deu toque para o Bruno Sávio. Ele levantou a cabeça e percebeu que o Luiz Daniel estava um pouco adiantado. Tentou por cobertura, a bola passou pelo travessão com perigo, foi embora. Tiro de meta para o Guarani. E acho que o radiador tá fervendo lá, hein, Batistão? Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. 31 graus em Campinas, calor forte, jogo paralisado para hidratação. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal.
E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vai mandando as suas mensagens 971021493 971021493. Mande pra cá suas mensagens, é legal demais ter a sua participação. É tempo de análise, 31, primeiro tempo 0-0. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Ô Tigrão, você diz que o Guarani está melhor, mas não está traduzindo em gols, hein, Tigrão? Não está traduzindo, mas o São Bento já mostrou muita fragilidade. Imensa fragilidade. Gosto desse rapaz aí, o Júlio Rush. O número 8 é um canhoto, né? Ele tem boa visão de jogo. Ele vira de um lado para o outro. E o Daniel Costa, que já é veterano, né? O Daniel não tem aqui a ficha dele, mas é jogador para cima dos 30 anos aí já há algum tempo. Também sabe jogar, cabeça erguida, destro, vira para lá, vira para cá. Mas o São Bento não tem nenhum poder de penetração, apesar dessas duas boas alavancas. Olha lá, perdeu bola na saída de novo, é a terceira. Olha o Guarani aí. Domina o time do Guarani, vem pela direita no campo de ataque, lançamento para Estiola. A bola vem atrás, o time do Guarani toca, vem por dentro, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Índio para Bidu, ele partiu, opa! É falta nele, Daniel Costa não aliviou, chegou, deu no Bidu, falta para o Guarani bater. Tirou o pé de apoio do lateral do Guarani, o pé esquerdo, onde ele faria a jogada, principalmente do outro lado com o Andrigo. Derrubado o lateral da equipe do Guarani, ele está perto da bola e o capitão Tony também. Daniel Costa tem 32 anos, bola parada pela esquerda, o time do Guarani vem na marca de 33 minutos da etapa primeira, placar de 0-0, Bidu e Tony e Bidu, autorizado, partiu Tony, pé direito, suspendeu na área, jogada ensaiada e mal ensaiada. Levantamento na área para Estiola, ele foi com cabeceira, acabou tropeçando nas próprias pernas, mandou para fora pela linha de fundo. Vamos lá, Tigrão, completando aí o seu raciocínio. Então, mas o São Bento é muito fraco e o Guarani, mesmo sem ser contundente ofensivamente, mas é superior, já fustigou por 2 ou 3 oportunidades. E o Bruno Sávio, ele fica desambientado, centralizado, mas é um jogador de qualidade que finaliza bem. Gosto mais dele pela beirada, do lado esquerdo, e ele deve gostar mais também. Hoje foi centralizado. Eu acho que, pelo que produziu até agora, inclusive muito lento, o Éder Ciola, que o Pablo entra por ali no segundo tempo, faz o time ganhar. E ganhar muito, não é pouco não. E se ele vem com o Júlio César na beirada direita e traz o Andrigo para dentro para ser efetivamente o meia, o Guarani vai chegar com mais qualidade e vai ter mais aproximação dos seus jogadores de meio campo para frente. E vem o time do Guarani, jogada errada do São Bento, Tony rolou pela direita, cruzou na área, Bruno Sávio, a bola vai embora, tira o zagueiro, vai para fora, para lateral. É arremesso lateral para o time do Guarani bater. Mais uma grande oportunidade, cobra arremesso lateral, vem pela direita. Tentou Rodrigo Andrade, tentou cruzamento, tive a impressão de bola desviada, o árbitro marcou tiro de meta para o São Bento bater. Também tive essa impressão, Batista. Agora, no último lance do Bruno Sávio, tem que ter um pouquinho mais de confiança, né? Ele tinha um ângulo para a batida e optou por rolar ali para o meio campo. Deveria ter batido cruzado. Só para concluir, um detalhe. É a 5ª vez que o São Bento pega um time totalmente desatento, desconcentrado, meio alheio na partida. A 5ª bola que ele perde na saída, nas suas imediações de grande área, em função da marcação alta do Guarani. E semelhança física. O Ayrton é igualzinho o Aderbal da Brasitone há uns 40 anos atrás. Uns 40 anos, disse bem.
Aderbal da Brasitone, um grande abraço, muito obrigado. Aderbal, que é bugrino da pele até o osso. E a Brasitone patrocina aqui a ficha técnica do jogo. Domina campo de defesa, time do São Bento, Vitor Guilherme. Lançou, lançamento no campo de ataque para ninguém. Vai sair jogando lá atrás o time do Guarani. Atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bento também 0. Novo Horizontino 0, São Paulo também 0. Primeiro tempo às 19 horas, Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte. Quem narra aqui é Leandro Borges, e também às 19 na Vila Santos Ituano. Nos ouvindo lá na divisa com Maranhão, com o Pará. Lá em Campos de Itinga, o final 8583 não colocou nominho, mas o nosso muito obrigado. Alô, Lucila Jardiolina diz que o Guarani vence 1-0 e o Edson Coelho da Vila Lemos, o nosso muito obrigado. Daniel Costa cobrou, falta, levantou na área, Marcão subiu, tocou de cabeça para fora, por cima sem perigo. Em tiro de meta no campo defensivo para o Guarani. O craque do jogo ganha prêmio aqui na Rádio Bandeirantes da Churrascaria Sulina. E durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e escolha o prato que você quer. Peça pelo WhatsApp 3258-1970 e depois você retira lá no estacionamento sem sair do seu carro. Churrascaria Sulina. Tony domina no campo de defesa, levanta numa esticada de bola lá pela ponta canhota para Bidu. Saiu da ponta, se enfiou pela meia, pé canhoto, bateu, jogou torto e para fora pela linha de fundo. Ele se lamenta, esfrega a palma da mão no alto da cabeça, se lamenta. É tiro de meta para o São Bento bater. Lamenta porque pegou muito mal na bola, Batista. Ele tentou ali chutar contra a meta do Luiz Daniel. A bola atravessou, foi morrer do outro lado sem perigo. Escobar para o time do São Bento, levanta na lateral para Pablo. A bola passou por ele, bola muito alta para o Pablo. Um tijolo, né? A história Escobar do tijolo continua mesmo. O cara lá embaixo levanta. Ah lá, pega aí. Que coisa, hein? Escobar. Arremesso lateral, Estiola cobra, toca, tenta levar, o São Bento retoma lá atrás do campo de defesa. Em Daniel Costa, tentou o lançamento na ponta canhota, não conseguiu. Romércio recuou para a área, Gabriel Mesquita bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Não conseguiu o passe, retoma o São Bento. Daniel Costa levantou na área, bola para Diego Tavares, tocou nele, sobrou para Gabriel Mesquita. Pega lá atrás e sai jogando o Guarani dentro da grande área com o Romércio. Ele rola curtinho, entregando na metade da quarta zaga para Índio. Neste jogo, o Índio está jogando mais plantado, mais recuado, uma espécie de auxiliar de zagueiros. Bola para fora, para a linha lateral. É arremesso. Já cobra o time do Guarani. Vem Bidu para Índio pela esquerda. O árbitro mandou voltar, hein? Mandou voltar. Falou, ó, quem manda aqui sou eu. Não tinha autorizado, ué. Cobrou por quê? Mas tá certo ele, ué. Tá certo, pô. E eu falei que o Ayrton tá parecido com o Aderbal Doná da Brasitone, mas há 40 anos atrás. E o Tony, vou falar pra você, hein? É a cara do Ayatollah Khomeini. Acho que tá mais pra Bin Laden, hein? O Tony com aquela barba, sem nenhum fio de cabelo na cabeça, tá mais pra Bin Laden. Domina, escapa, vem pra bola. Rodrigo Andrade pela direita, limpou, tentou entrar na área. Chega a marcação, tira a bola, voltou pela esquerda, tentou o lançamento. Bidu na ponta, vai pra fora pela linha de fundo. Saiu e tem um caído lá do São Bento. Me parece o Pablo, Batista. Você falou da barba aí do Tony. Segundo o Leandro Borges, tem que lavar direitinho, tem que passar creme, aquela coisa toda, porque senão cheira igual sovaco, hein, Batista? Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Oi. Aquilo ali pra tomar um prato de sopa tem que pôr Bob nela. E domina o time do Guarani pela esquerda no campo de ataque. Vem Tony. Tony, sua barba. É praticamente uma entidade. A barba do Tony. Tentou passe, tira, afasta, joga. Júlio Rush pra fora, pra linha lateral. É arremesso pela esquerda. Vem pra bola pra fazer a reposição o time do Guarani. Bidu, autorizado. Demora um pouco. Agora faz o passe. Lançou pela meia esquerda. Vem Bruno Sávio. Rolou de calcanhar pra Renanzinho. Dominou por elevação pra Bruno Sávio, vai para a linha de fundo, acabou o campo, a bola se perde, vai para fora pela linha de fundo, em tiro de meta no campo de defesa para o São Bento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bento 0. Amanhã, 16 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Ferroviária. E amanhã também às 19, Anacleto, Campanella, São Caetano e Corinthians. O Aguinaldo do Proença disse que vai ser 1-0 pro Guarani. Alô, família Machado, da Vila Boa Vista. A dona Gilda, João, Gabriel e o Perna. Pessoal, acho que vai ser 2-0, Batistão. Ciciola domina, rente, arrisca, lateral, pé direito, cruzou na área, Bruno Sávio vem de cabeça, tira de soco, Luiz Daniel. Chega, tira, mas o árbitro paralisou e marcou um choque entre companheiros. O zagueiro do time do São Bento com o goleiro Luiz Daniel, Marquinhos. É verdade, Batista, mas o Luiz Daniel, ele foi correto. Só faltou ali um diálogo envolvendo os dois jogadores, porque ele acabou atingindo o atleta Escobar, que está caído no gramado até agora, Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bola ao chão, vai sair jogando lá atrás. O time do São Bento marca, um zagueiro toca a bola de perto, a canhota para Daniel Costa. Ele recebe no campo de ataque, rola, tenta o passe, vem dominando, tentando a passagem. Índio faz o lance, chega para a marcação, a bola vai na linha de fundo. A bola foi para a linha lateral. Romércio, quem tocou nela é arremesso pela esquerda. Vai para a linha lateral, é arremesso para o São Bento bater. Pablo, autorizado, vai para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando posição lá pela esquerda o time do São Bento. Pablo sentiu o pé. Sentiu o pé na travada que deu Romércio no chamado pé de ferro. Mas agora o Pablo vai para lá, já está recuperado para fazer a reposição. 43 minutos, primeiro tempo, 0-0. Autorizado. Pablo, lateral esquerdo do São Bento para Daniel Costa, voltou Pablo, levantou na área, subiu lá atrás Gabriel Mesquita, com enorme facilidade, encaixa firme, sai jogando na entrada da grande área, vem na bola, domina, recebe Índio, toca na frente, rola para Bruno Saffer, ele vem buscar, recolhe, domina, toca atrás pela esquerda, recebeu Bidu ainda mais atrás para Ayrton, na frente para Tony, domina pela intermediária no campo de defesa, bate a bola de perna direita para Andrigo, rente, arrisca lateral, volta pela meia direita, recebe, tenta a passagem, vai para a bola, Tony na lateral para Isciola, na frente para Rodrigo Andrade, voltou para Tony, dominou, a marcação se aproxima, ele foge, rola rasteirinho, vem para Rodrigo Andrade para Isciola, virou para Andrigo na lateral, por dentro, vem para Tony, dominou, de volta para Andrigo, pé direito, bateu pro gol, Luiz Daniel, pega firme, sem rebote, Andrigo, bateu de longe, pegou firme o goleiro do São Bento. Foi de longe, mas porém não foi com força, né, Batista? Foi fraquinho. E aí o Luiz Daniel praticou a defesa sem nenhum perigo. Finalzinho do primeiro tempo no Brinco, 0-0, mais 3. 45, tempo regulamentar esgotado, 3 minutos no additional time. Índio ganha a bola lá atrás, rola o jogo, se manda no campo de ataque, vem para a bola, Bruno Sávio, recolhe, recebe, toca na lateral,
Daniel pelo setor esquerdo para Rodrigo Andrade. Ele domina, rola rasteiro, tocando para Renanzinho de perna direita. Por dentro para Tony, atrás pela meia esquerda, vem para Bidu. Por dentro, armando o time do Guarani. Virou pela direita para Romércio. Curtinho para Isciola, abriu para Andrigo lá na ponta direita. Rente, arrisca lateral, sai da marcação, rola por dentro pela meia para Índio, para Isciola. Abriu novamente para Andrigo. Ele recebeu, girou, perna canhota, lançou para Isciola, penetrou, vai para a área, sai na dividida Luiz Daniel. Uma defesa de coragem. Ele saiu nos pés de Isciola, pegou firme, sem rebote. Mas o Éder Isciola é um jogador experiente, Batista, e não é maldoso. Se o fosse, atingiria o goleiro da equipe do São Bento, Luiz Daniel, que praticou a defesa. Placar de 0-0, olha o São Bento, lançamento de bola pela direita, Vitor Guilherme pela lateral da grande área, pé direito, cruzou na entrada da área, vem a batida, pé direito, bateu, vai embora! Juan enfiou o pé direito, bateu firme, estocada no time do São Bento no finalzinho da primeira etapa. Mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Cruzamento veio aqui da direita do Vitor Ramon, buscou o atacante e o Juan finalizou. Olha o São Bento aí, Batista. São Bento domina, se assanha, vai para o campo de ataque. Juan faz a parede, a bola com Daniel Costa, bate, fecha a porta lá atrás, afasta o time do Guarani. Vem Tony, domina dentro do círculo central, armando o contra-golpe rápido pela direita. Bruno Sávio centralizou a jogada, ela passou e sobrou pela esquerda. Vem Renanzinho por dentro. Pela meia direita, na passagem, chamou Bidu, pé canhoto, cruzou na área, de cabeça Pablo, afasta, tira, a bola voltou pela meia direita, domina Éder Isciola, bateu de perna direita, rolou para Bruno Sávio, no fundo, cruzou para Andrigo, pé direito, bateu pro gol, tirou Vitor Guilherme, a bola voltou, tira, afasta de qualquer jeito Escobar, voltou Isciola, pé direito, lançou, Andrigo vem para a área, pé direito, bateu, pega Luiz Daniel. Luiz Daniel pega o chute de Andrigo, o chute saiu fraco, mas ligado, posicionado, bem posicionado, Luiz Daniel pegou firme, sem rebote, Marquinhos. O chute foi fraquinho, mais fraco do que café de pensão, pegou ali com a perna direita, boa defesa do Luiz Daniel. Domina no campo de defesa, vem Júlio Rushi, faz a armação da jogada lá pela esquerda no campo de defesa para Pablo. Este Pablo é o do São Bento, volta para Júlio Rushi, ele recua para o campo intermediário, Marcão sai dominando, o árbitro apita, ponto centro do campo e termina o primeiro tempo do Brinco, ninguém mexeu no marcador. Guarani 0, São Bento também 0, e vem aí o intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, muito obrigado. E olha, tem gol em Novo Horizonte, o Cléo Silva marca Novo Horizontino 1, São Paulo 0. Marcos Luiz, que sol, hein, cara? Tá terminando o verão. Mas vou falar um negócio pra você, um sol pra cada um, né, Edu? Vai forte, você vê que ó, a turma do São Bento tá colocando a mão na testa pra fazer o lançamento aí. 31 graus, né, nesse momento no estádio Brinco de Ouro, na cidade de Campinas. O Edu, antes da gente ouvir aqui os atletas do Guarani, só mandar aqui os nossos sentimentos à família do João Roberto Vignando, né? Pois não. Que veio a falecer de Covid no dia de hoje, então nossos sentimentos, é um bugrino, era um bugrino, né? De 3 costados, veio a falecer, então nossos sentimentos à família. O Juan, jogador do São Bento, vai falar sobre este primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro, um placar de 0-0, envolvendo Guarani e São Bento, quarta rodada do Paulistão. Tá truncada, eu acho que vai ser assim, o nível muito alto é esse. Então, vamos ver o que o professor tem para falar, ajustar algumas coisinhas, a gente tá conseguindo, tem hora, ficar com a bola e jogar, mas eu acho que a gente precisa mais ser agressivo pro gol, para poder, se Deus quiser, aí, achar um gol e sair com a vitória. Legal. Juan, jogador do São Bento, passando pelo microfone da Bandeirantes, a sua análise sobre o jogo. E agora o Andrigo, aquele que teve 3 oportunidades, 2, assim, fraquinhas, mas o Guarani chegou e ele deu uma pancada também. Vamos ouvi-lo. Se impôs no jogo, era nosso propósito de jogo. Falta caprichar um pouquinho mais ali no último passe, ou então na última definição, porque a gente criou oportunidade e falta agora ser letal. Legal. Andrigo, jogador do Guarani, intervalo de jogo 0-0 no estádio Brinco de Ouro, Edu. Nossos sentimentos aí, a família do senhor João Roberto Vignando. Pois é, mais uma vítima do Covid, infelizmente. Nossos sinceros sentimentos, viu?
Hoje o Tigrão vem 2 pênaltis. Você vê, esse menino Juan que deu entrevista aí, o São Bento não fez nada, gente. Mas ele teve uma chance, uma cacetada. Se o cara pega, não ia dar pro Gabriel Mesquita, viu? Finalzinho, o cara virou na área ali, foi um perigo. Olha, o Tigrão hoje vem em 2 tempos, antes dele vir em definitivo. Eu tenho os principais lances aqui. Lembrando que estamos com Novo Horizontino 1, São Paulo 0, Botafogo e Ponte, é 19 horas em Ribeirão Preto. Leandro Borges vai narrar aqui. Santos e Ituano vai começar às 19 na Vila. Esse menino Éder Ciola, Tigrão, menino entre aspas, já experiente, optou aí, o Alan Al, optou aí pela entrada de Éder Ciola e não do menino Matheus Ludi, que nem do Pablo, ambos no banco. E a novidade é que o Rafael Costa está no banco, Bruno Silva também está no banco. O Guarani joga com o Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Romércio, Ayrton e Bidu, Índio, Tony e Rodrigo Andrade, Renanzinho, Andrigo e o Bruno Sávio. Queria que você falasse para mim do Éder Ciola, como é que ele foi pela primeira vez como titular, e o Andrigo, que foi o que mais finalizou em Tigrão. Olha, o Éder Ciola participou muito pouco ofensivamente, muito pouco, é um jogador veterano, flagrantemente sem explosão muscular mais, principalmente em início de temporada. E o Andrigo, 3 chutes a gol, né? E os 3 acertaram, um no travessão e 2 mais fracas o goleiro pegou. O mais bonito, mais agudo, mais contundente, mais próximo de gerar o gol foi aquele que ele bateu diagonal, fechando da ponta para meia e bateu, ela explodiu no travessão, mas já na parte alta do travessão, já saindo, bate no travessão e vai para a linha de fundo. Você me perguntou do Ciola, do Andrigo e qual que é o outro, Edu? Não, são esses 2 a princípio. Só esses 2, ok. E se precisa de mudança, Tigrão? Eu sei que você tem uma pauta aí, depois a gente vai ter um tempo legal para falar ainda. Exatamente. Mas eu já faria 2 alterações de intervalo, tá? Já faria 2 de intervalo, porque aquilo que eu conversava com você ainda no Concentração já se confirmou. O time do São Bento é o circo dos horrores, tá? O São Bento tem enormes possibilidades de disputar a A2 no ano que vem, mas imensas chances. Time sem criatividade, tem aí o já veterano Daniel Costa que dá um balanço legal ali no meio-campo, número 8, Júlio Rich, também toquinho pra lá, pra cá, mas o São Bento não evolui, não. Uma defesa pesada e tal. Então, é jogo pro Guarani já ter definido no primeiro tempo. O que a gente conversava antes da partida? Eu falei, isso é teoria. Às vezes, na prática, entra, arrebenta e não tá mais aqui quem falou. Por isso que a gente tem que tentar projetar antes e não depois do muro erguido dizer que o pedreiro fui eu. Tem que falar antes como é que vai ser o muro, a altura dele, né? Quantas colunas de concreto vai ter, como é que vai ser a amarração, quanto que ele terá de fundação, porque depois que está pronto, todo mundo sabe o que aconteceu. E o que a gente dizia? Se você tem 90 minutos para ganhar o jogo, use os 90 e principalmente no começo com uma blitz para definir logo de uma vez. Não seja tão conservador, de 90 agora ele só tem 45. E até acho que o Guarani vai ganhar o jogo pela fragilidade do São Bento. Muito mais pela fragilidade do São Bento e muito menos no jogo de hoje pela eficiência do Guarani. E eu concluo nesse primeiro giro agora, do intervalo, dizendo que eu tiraria o Ciola e colocaria o Pablo na beirada, na lateral, mas com mais força para chegar à frente, puxaria o Andrigo por dentro, na meia, tiraria o Índio e colocaria o Júlio César e traria um pouquinho para frente o jogador Tony, que flutua bem. Então veja só, você tem hoje o Índio, o Tony e o Rodrigo Andrade. Se você abre mão do Índio e puxa no meio campo o Andrigo, e no lugar do Andrigo você põe o Júlio César, você ganha nos 2 compartimentos. Você ganha em qualidade no meio e ganha em agressividade e velocidade pela beirada. Mas quem que vai fazer o primeiro volante? Aí ele vai ter que optar entre o Tony e o Rodrigo Andrade. Eu deixaria uma alternância, orientaria os 2 no intervalo. Eu quero que vocês saiam quando se combinem lá dentro. Quando um sair para chegar com o Andrigo à frente, o outro fica. Combinem entre vocês. Quando for o Tony, fica o Rodrigo Andrade. Quando sair o Rodrigo Andrade, fica o Tony.
e um volante contra esse time do São Bento é mais do que suficiente. Mas ele trazendo o Andrigo por dentro, ele ganha um meio atacante para tentar tanto finalizar como meter uma bola e incendeia a ponta direita com velocidade do Pablo e do Júlio César, os dois que entrariam. Mas está tão cristalino isso aqui na frente da minha retina que eu não titubearia, já teria nesse momento no vestiário feito as alterações. Só que eu acho que ele não vai mexer, ele volta igual e aí 10, no máximo 15 do segundo tempo, se o gol não sair, aí ele começa a fazer essas alterações mais ou menos em cima disso que a gente está falando. Essa que é a história. Sempre norteei a minha posição e a minha conceituação a respeito de futebol dessa forma. Se você tem 90 minutos para ganhar de um time mais fraco que você e jogando em casa, utilize bem os 90. Não deixe o adversário ganhar confiança. O São Bento já foi pro vestiário e falou, negada, metade nós já conseguimos. Nós viemos aqui por 1-3. Metade de 1 já conseguimos, porque meio tempo nós não tomamos gol. E aí ganha moral, já vem achando que pode, obviamente, dar uma espetada aqui e outra ali. Agora se entra, toma um baita de um calor, com um time mais inteiro fisicamente no início do jogo e mais agressivo, já toma 1, 2, às vezes 3, já mata a cobra e já pensa no próximo jogo. Agora não. Clima tenso no vestiário do Guarani, porque não conseguiu fazer um gol em 45 minutos contra um time muito fraco tecnicamente e muito aquém, inclusive, das tradições do gloriosíssimo São Bento da cidade de Sorocaba. Edu. Alô, Benê, meu presidente, Benê, presidente do Instituto Luiz Braille aqui de Campinas, um abraço pra você, obrigado pelo carinho de sempre, o Gustavo Martinelli, alô, Rubinho, lá do Aerocop, manda um abraço para o Mineiro, Arthur Chácara da Barra, manda abraço pros irmãos Floriano, disse que vai ser 2-0 Guarani, gente, intervalo 0-0, vai ter uma bola no travessão nos principais lances, vai ter uma bola no travessão, e um detalhe dito pelo Tigrão, qual vai ser esse detalhe que o Tigrão falou, mas foi sensacional. Eu falei na hora, tira, Serginho, tira! Vale a pena ouvir de novo já, 0-0 intervalo. Bandeirantes AM. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Pô, mas você foi rápido, Joelson. Atenção, hein? Isso aqui é um recado pro governador, deixa ele pra lá o governador. Alô, Batista, 2-0 Guarani. Quem que é? É o Edu Taxista, é isso? Edu Taxista lá de Viracopos, pessoal taxista, muito obrigado aos taxistas de Viracopos. 18 minutos, Andrigo, um contra-ataque, o passe foi do Bruno Sávio. Diria Batista, vamos lá, que fim deu esse lance, hein, Batistão? Domina, vem pra bola Bruno Sávio, num contra-golpe rápido, vem Andrigo, partiu, pé direito, bateu na trave, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, Andrigo, uma paulada de perna direita, a bola triscou, saiu faísca, triscou, a travessão foi embora. Sim, pela linha de fundo, olha no travessão, aí alô Alexandre do Cambuí. Esse Bruno Sávio não dá. Mas olha aqui, olha. 29 minutos. Quem é que chuta, Alexandre do Cambuí? 29 minutos. Olha, bom, Bruno Sávio deu passe pro Andrigo, cara. Né? Passou o Bidu, levou pro fundo, parou na frente do marcador, atrás pra Tony pra Bruno Sávio, pé direito, bateu, vai embora! De pé direito, o Bruno Sávio arriscou, bateu, a bola subiu um pouquinho, raspou o travessão, hein? Olha, alô, Jesus Nelson do 8192, um abraço pra você, hein? Muito obrigado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estávamos a 40 minutos do primeiro tempo.
Bom, primeiro tempo é intervalo, né? Só pode ser primeiro tempo. O Tigrão fez a seguinte observação. Vamos ouvir. Aquilo ali, pra tomar um prato de sopa, tem que pôr Bob nela. A barba do Tony. O Guarani tem um jogador chamado Tony. Ele joga com que número? Número 8, né? O cara tem uma 8 e capitão do time. E capitão do time? Isso. Ó, a barba do cara... Não, vou falar pra você, rapaz. Sabe o que acontece? Quando ele acertou o contrato, explicaram pra na frente do brinco tem um pôr de gasolina. Porque, não, quando termina o treino, tá, vai lá. É só aquelas duchas de posto. É impressionante. É isso aí. Ó, e a 46, o São Bento não fez nada, jogou mal e tal, mas aos 46, o Gabriel Mesquita tirou com o zóio essa, viu? Lançamento de bola pela direita, Vitor Guilherme pela lateral da grande área, pé direito, cruzou na entrada da área, vem a batida, pé direito, bateu, foi embora! Ruan enfiou o pé direito, bateu firme, estocada no time do São Bento no finalzinho da primeira etapa. Mandou pra fora pela linha de fundo. Precisamos caprichar nessa última bola. O Sávio precisa ficar mais dentro da área. Assinando aqui o Felipe do Bonfim. Final 82-91. Técnico e, rapaz, o João Paulo da Padre Anchieta na bronca com Alan Al. Deve ser isso, hein? Alô, Guilherme Rodrigues de Campinas. Um grande abraço pra você. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Vamos, Bugre! É o Odirley do 3441. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cadê o Pablo? Está no banco, né? Cadê o Rafael Costa? Está no banco também. Bruno Silva no banco. Intervalo 17h34. Guarani 0, São Bento também 0. Vamos lá, mais considerações do Tigrão. A TV mostrando aí o chute do Bruno Silva. É o lance que eu falei. O número 2 tocou, faz o corta-luz. E o tal de... Qual é o nome dele? É o Juan. Olha o chutaço, ó. Ficaria difícil para o Gabriel Mesquita. Vamos lá, Tigrão. E aí, 0-0, mudanças, vamos esperar. E no geral, como é que foi esse bugre, Tigrão? Voltando o Guarani, né? Marcos Luiz vai visualizar se vai ter alteração. No banco, deixa eu ver aqui o banco do Guarani. Ó, Rafael Martins, goleiro. Matheus Ludwig, que vinha jogando na lateral direita. O Thales, Vitor Ramon da casa, né? Ele é o menino da base, lateral esquerdo. Bruno Silva. Tem uma entrevista essa semana. Eu sou volante. Quando eu cheguei no Guarani, eu já era volante. Mas chegou contratado como zagueiro, mas ele tinha jogado como volante. Aí o Conceição acabou colocando ele como volante. Não achou novidade, mas ele já era, né? O Marcelo é o Marcelo Quebra-Linhas, volante. O Caio Henrique, o Pablo, reaparecendo no banco. O Rafa Costa, que vinha jogando atacante, fez esse gol de pênalti contra o Red Bull Bragantino. O Matheus Souza, esse Matheus Souza foi que perdeu o gol contra o Bragantino, uma cabeçada cara a cara. E o goleiro acabou pegando. E o Júlio César, que chegou aí há pouco. Essa é a situação do banco do Guarani. 0-0, resultado que não interessa. Guarani precisa da vitória. Deixa eu ver aqui o final 14-23. Diz que discorda do Tigrão quanto ao Ciola, né? Que está bem no jogo. O que falta é achar o gol. Eu tiraria o Bruno Sávio para colocar o Júlio César ou o Rafael Costa. Vai, Bugre, abraços do Rodrigo, né? Final do 14-23. Deixa eu ver aqui, boa tarde, para alegria de todos. Muito crítico aqui, vocês são muito críticos contra o Guarani. Joel Bugrino. Mas ele faz uma observação com referência ao Índio, né? Não concorda com a escalação do Índio. Deixa eu ver aqui, o Bugre é um time flácido e sem técnico. Abraço do José. O famoso José do 0051, há muitos anos acompanhando aqui o 0051. Quem que é? Essa aqui é a letra aqui do João Busso, não é? Não, é do Ulisses. João Busso. João Busso, eu conheço até o jeito que o tipo da letra do seu WhatsApp é diferente. Estamos aqui na escuta, meu amigo. Vocês são demais. João Busso, muito obrigado. Vai começar o segundo tempo, hein? Deixa eu ver aqui. Tem modificação, Marcos Luiz? No São Bento saiu o Júlio Rush,
que estava estreando hoje, para a entrada do Leilson, com a número 16. Leilson, 16, está no jogo. No Guarani? Não, mesmo time. 0-0 intervalo, vai começar o segundo tempo e o show vai continuar. E aqui na Bandeirantes, para o show continuar, é ele mesmo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Bandeirantes. Começa o jogo e vem o time do Guarani, dominou Bruno Sávio, partiu, pé direito, bateu. Espalma Luiz Daniel. Escanteio para o Guarani bater. Já bateu do Tony. Essa cobra, vai para a bola. Bidu, pé canhoto, levantou na área. Subiu lá atrás, tira, afasta Escobar. A bola voltou, sobrou dentro do círculo central. Vem para a bola dominando, tentando a passagem. O time do Guarani no campo de ataque. Gira o corpo em cima da marcação. Renanzinho tocando para Índio. Recua na zaga. Saiu lá atrás. Ayrton bate, ele perto da direita. Soltando para Rodrigo Andrade. Recua. Chamou Andrigo. Ele pisa em cima da risca da metade do campo e recua o jogo para Ayrton Baffer. Ele perto da direita, inverte da direita para a esquerda, no outro lado, no campo defensivo. A bola está rolando no segundo tempo. Se manda, vem para o jogo, dominou, avançou no campo de ataque. O time do Guarani vai para o fundo, na perna canhota. Bidu partiu, pé canhoto, bateu, explodiu em cima da marcação. Vai para fora, para a linha lateral. Bidu tem pressa, cobra, tocou, soltou a bola para Índio por dentro. Para Rodrigo Andrade, recua para Índio, toca ainda mais atrás no campo defensivo, vem lá atrás do campo defensivo, toca a bola, Romércio lançou na frente para Andrigo, meteu a bola dentro da grande área para Renanzinho, chega, tira, afasta lá atrás, Vitor Guilherme, ele bate, ele perto à direita, tenta levar em cima da marcação com Diego Tavares, rola, solta na frente, vem Bidu na marcação, partiu, Diego Tavares tentou o cruzamento, explodiu no corpo de Bidu e vai para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, campo de ataque para o Bentão. Comecinho da etapa final. Vem para a bola para fazer a cobrança o time do São Bento. Vitor Guilherme, camisa número 2, está autorizado, enxuga a bola com a camisa, vai usar a força do braço, autorizado, lançou dentro da área, vem de cabeça lá atrás para afastar, Romércio tira, joga para fora, para a linha lateral, é novo arremesso, no mesmo lado direito de ataque, o time do São Bento ataca contra o gol do placar eletrônico, cobrou Vitor Guilherme dentro da grande área, São Bento domina na entrada da área pela direita, Escobar, outra vez para Vitor Guilherme, volta, vai começar de novo dentro do círculo central com o Marcão, domina o zagueiro, abriu na lateral, Pablo bate, ele penta a canhota, lança na frente, Ciola, chega, se joga, tira, joga para fora, a bola pela linha lateral, é arremesso pela esquerda, cobra, tem pressa, Pablo, meteu no fundo do campo, Ciola na marcação, domina, tenta a passagem, bola rolada pelo camisa 16, Leilson, a linha de fundo, a bola escapou e saiu. E o São Bento queria escanteio, mas o árbitro marcou tiro de meta para o Guarani, Marquinhos. Até porque o último toque foi mesmo do Leilson, né? Ele tentou ali fazer a jogada com o Pablo, não deu certo. Melhor para a equipe do Guarani, Batista. Alteração no São Bento, Marquinhos. Portanto, saiu Júlio Rush, número 8, para a entrada do Leilson, com a número 16. E no Guarani, alguma alteração? Não. Bom, Tigrão, fosse você o treinador, o Alan Al não fez nenhuma alteração. O treinador do Guarani, o nome dele é esse, é Alan Al. O Alan Al não fez nenhuma alteração e você faria, hein, Tigrão? Faria sim, eu tiraria o Ciola, colocaria o Pablo e tiraria o Índio. E traria para o jogo o Júlio César do lado direito, trazendo do meio campo o Andrigo, que está pela ponta direita.
Domina o time do Guarani, partiu pelo lado esquerdo, rolou, Bruno Sávio vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento, Bidu na linha de fundo, a bola tocou no zagueiro, vai embora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o Guarani bater. Essa jogada aí ficou manjada, né, Batista? Tá ali o número 8, Tony, tem o Bidu, capitão do time, eu vou você, não vai, não, enfim, ninguém sabe quem vai bater, Batista. Escanteio, 2 são os candidatos. Ali posicionados, Tony bate com a direita e Bidu que bate com a esquerda. Autorizado, Bidu, pé canhoto, levantou na área. A bola viaja por toda a extensão da grande área. Caiu no campo de defesa, tentou sair jogando o Juan. Ele caiu fora do campo, a bola foi para fora, para a linha lateral. Ayrton tem pressa, cobra. Tocando pela direita para Isciola, abriu na lateral para Andrigo, para Isciola. Ele gira em cima da marcação, protegeu e rolou para Tony. Levou, perdeu a bola. Tira Leilson, arma o contra-golpe do time do Bentão. Tocou pela direita, Diego Tavares tentou levar, perdeu, recupera, Bidu, recua na entrada da grande área. Romécio trabalha no campo defensivo, rolando curtinho, entregando para Índio, vem dominando e rolando na lateral pela direita para Isciola, para Rodrigo Andrade, ele perto da direita, dá uma esticada na ponta direita para Bruno Sávio, levou para o fundo, o pé direito, cruzou na área, subiu Vitor Guilherme, tira! A bola caiu fora da área, Diego Tavares para o rebote, domina para o time do São Bento, rola atrás pela direita, vem Dirceu outra vez pela direita para Diego Tavares, dominou, rolou para Daniel Costa, levanta ele perto da direita, bola comprida, aberta pela ponta direita para Leilson, não conseguiu chegar, ele até deu uma esticada na perna, mas ele é baixo, né? Tem no máximo aí 1,68 m. Não conseguiu, a perna foi aonde deu o limite e ela foi para a linha lateral. É arremesso para o Guarani bater. A perna tá mais colada do que platinado de Fusca, né, Batista? Platinado de Fusca. Não é fácil não. Eu tive Fusca. Eu também tive. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atender com segurança, criou Pit Stop Sulina. Quer ficar em casa e comer bem? Então faça o seu pedido delivery e retire no estacionamento da Churrascaria Sulina. Vem embora o time do Guarani, dominou o Andrigo, partiu pela lateral da grande área, cruzou de perto a canhota, tira, afasta Marcão. A bola voltou lá atrás, Romécio recua para Gabriel Mesquita, que sai jogando com os pés. Só finalizando aqui o merchan da Churrascaria Sulina, você vai retirar lá no estacionamento com total segurança sem sair do seu carro. Então peça pelo WhatsApp 3258-1970. Churrascaria Sulina. Renanzinho toca a bola recuada na metade da zaga. Romécio para a Isciola, rolando o rasteirinho para Rodrigo Andrade na frente, vem para a bola Andrigo, saiu da marcação, vem por dentro na articulação, erra o passe, Leilson pegou, dominou, partiu, leva o time do São Bento para o ataque, errou no passe, abusou da individualidade, tira, afasta o time do Guarani com o Romécio, vem pela direita, Isciola perdeu a bola em cima dele, Juan toma, domina para o time azul e branco de Sorocaba, rolou, chega Ayrton, recupera a posse de bola na dividida, tirando, chamando o Renanzinho, Guarani se arma no campo de defesa, vem com Rodrigo Andrade, virando pela direita, vem bandeando pela direita para fazer o passe no campo de ataque, partiu Bruno Sávio, lançou bola cruzada, passe errado lá atrás, tira o time do São Bento, vem pro contragolpe, dominou Leilson, partiu pé direito, bateu de longas distâncias, que ousado, hein? Que isso, perna curta, deu uma purretada lá do meio do campo, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Você falou certinho, Batista, a bola foi embora, nenhum perigo para o goleiro Gabriel Mesquita. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Pintou!
pinta na Saci, pintou gol de Edu. Gol do Atlético no Mineiro, gol do Marrone, mas não é aquele, hein? Só é um minutinho, Edu, vem embora o time do Guarani pela lateral da grande área. Bruno Sávio para Andrigo, voltou para Bruno Sávio, dominou, parou na frente do marcador, ameaça sair, não saiu, prefere o toque atrás para Isciola, rola ainda mais atrás, quase em cima da risca da metade do campo, para Romércio, dali para Ayrton, rolou no corredor, Índio faz a armação com o lado interno do pé canhoto para Renanzinho, ele domina, vem a marcação, ele recua, toca para o campo de defesa, seguindo Edu. É mais fácil seguir mesmo, gol do Marrone, que era do Vasco, gol do Atlético, hein? Patrocinense 1, Atlético Mineiro 3. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bento 0. Segundo tempo em Novo Horizonte, segue Novo Horizontino 1, São Paulo 0 às 19 horas. Tem Botafogo de Ribeirão e Ponte Preta, quem narra aqui é Leandro Bones. E Santos e Ituano no mesmo horário na Vila. O Vieira está muito bravo com o técnico do Guarani, que está jogando com 3 volantes, segundo ele. Tem que entrar o atacante Júlio César e o Pablo. Bandeirantes! Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais, estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rodrigo Andrade, domina soltando para Tony dentro do círculo central. Abriu bem pela esquerda para Bidu, parou, fez o break na frente do marcador, voltou atrás para Tony, pé direito, cruzou na área, Bruno Sávio de cabeça para trás. Passe errado no Bruno Sávio de cabeça para trás para Renanzinho na entrada da área. Poderia ter tentado o cabeceio para o gol. Bola com Daniel Costa, o time do São Bento vem para o contra-golpe, placar de 0-0. Pablo se manda, vem pela esquerda, puxou para dentro, para a entrada da grande área, viu do outro lado pela direita. Diego Tavares levantou na área, passa por toda a extensão da grande área, vai na linha de fundo. Pablo vai lá, pegou, dominou com a marcação de Ciola, tentou a tabela, volta nele, ele recua, chamou pela esquerda, Leilson trabalha e vai recuar lá para dentro do círculo central, vem marcando, dominando, tocando a bola de perto, canhota para Daniel Costa, o time do São Bento triangula pela meia esquerda, com Escobar para Daniel Costa, limpou, bateu na lateral para Pablo, vem para a bola, pé canhoto, cruzou dentro da grande área, vem de joelho para afastar, tira lá atrás Ayrton, jogou para fora, para a linha lateral e arremesso para o São Bento, pela esquerda Pablo tem pressa, faz a cobrança, soltando para Juan, ele vem andando para trás, recua muito, toca dentro do círculo central, Marcão trabalha, recebe, domina, soltando para Escobar, o médio volante vai lá para a lateral pela esquerda, volta no Marcão, ele recua ainda mais, tocando tudo lá atrás para Dirceu. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E pintou! Pintou, pinta na Saci, pintou o gol de Edu. Gol do São Paulo em Novo Horizonte, empatando, gol de João Rojas. 10 do segundo tempo, Novo Horizontino 1, São Paulo 1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Leilson dominou para o time do São Bento, levou Isciola na marcação para Pablo, pé canhoto, cruzou na área, vem para a bola, partiu pé canhoto, Giovani Tinga, bateu, pega Gabriel Mesquita. Cruzamento na área, Giovani Tinga virou batendo, Gabriel Mesquita estava bem posicionado, pegou e não soltou o Marcos Luiz. É um jogador habilidoso, né, Batista? O Gabriel Mesquita, goleiro do Guarani. Você viu a envergadura e a tranquilidade nesse lance para praticar a defesa? Boa intervenção do goleiro do Guarani, 0-0. Foi o Isciola, né? Lá no lateral esquerdo, ele veio
não conseguiu marcar ninguém, aí aconteceu o cruzamento. Então, 2 tempos, o Gabriel Mesquita pegou. Pois não, Tigrão? A bola tinha saído, né? Quando o Gabriel Mesquita bate a primeira vez na bola, depois ele faz a segunda no 2 tempos, na primeira, a bola tinha ultrapassado a linha fatal. Em função disso, obviamente, o Bandeira levantou e foi anotado tiro de meta. Olha as duas aí que nós pedimos no intervalo, Pablo e Júlio César. Olha o tempo de jogo, 14 minutos e 48 segundos. Eles vão entrar a 15 alguma coisa. E olha a influência implacável e absurdamente cheia de liderança na cabeça dos treinadores da ordem alienígena. É, uma conversa meio estranha, né? Porque o Tigrão falou, olha as duas aí que nós pedíamos, Pablo e Júlio César. Como assim? As duas alterações, cacete. Apelou, hein, Batista? Ele apelou, perdeu a razão. Ó, que isso, rapaz? Tá me tirando, velho? Vamos lá, Marquinhos, as alterações no time do Guarani. É bom, Batista, o Pablo vem com a número... E veio o Guarani, Tony dominou, rolou na área. Bruno Sávio levou pro fundo, cruzou pra trás. Passa por toda a marcação. Pois não, diz aí, Marquinhos. Daqui a pouco a gente vai confirmar, Batista. O Pablo é 17, né? E o Júlio César com a 94. Alterações que serão processadas pelo técnico Alan Al. Daqui a pouquinho, Batista. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Alterações agora, Batista. Vai. Saiu o Tony para a entrada do Pablo com a 17. Aliás, o Tony passou a faixa de capitão para o Pablo, portanto, o novo capitão da equipe do Guarani. E a outra mudança, a saída de Renanzinho para a entrada de Júlio César com a 94. Alterações no time do Guarani em dose dupla. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, chame no zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Mas ele manteve o Ciola no time, hein, Batista? Eu não, assim, né, não consigo entender a preferência de alguns treinadores. Não dá para entender manter Índio e Ciola no time, enfrentando o São Bento, que, como bem disse aqui o Tigrão, né, um time extremamente frágil, vai lutar aí para escapar do rebaixamento. Então não dá para entender a permanência de duas figuras assim. Mas o técnico Alan mantém, portanto, figuras que não merecem no time titular. Não está usando o critério de meritocracia. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bento 0. Vem embora o time do Guarani, rolou, Andrigo bateu para Bruno Sávio, pé direito, bateu em cima da defesa do São Bento que tira. Eu repito, Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bento 0. O equatoriano Rojas há pouco empatou para o São Paulo lá em Novo Horizonte, segundo tempo de Novo Horizonte 1, São Paulo 1, 19 horas, Botafogo e Ponte, Santos e Ituano da Vila. Um abraço para o César lá em Itatiba e o comendador Álvaro Gurgueira dizendo que o árbitro está econômico nos cartões. Rádio Bandeirantes. Grande abraço pro Felipe, filho do Marcos Luiz, está lá em Guarulhos, curtindo pelo YouTube, está nos vendo lá, está nos acompanhando com imagem, a transmissão aqui do jogo Guarani São Bento pelo Campeonato Paulista. Alô, Felipe, um grande abraço, muito obrigado aí pela audiência.
O craque do jogo ganha prêmios aqui na Rádio Bandeirantes, prêmio da Sulina. E durante o período de fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu. Escolha o prato da sua preferência e faça o pedido pelo WhatsApp 3258-1970 WhatsApp. Domina o time do Guarani, domina, vem pra bola, pé direito, bateu, vai embora. Júlio César trouxe da esquerda para a direita, veio para a entrada da grande área, ele pé direito, bateu firme, a bola passou lambendo o poste, foi embora. Que perigo, por pouco, por muito pouco, o Guarani não abre o placar do jogo, Marcos Luiz. No primeiro jogo que ele entrou, Batista, já deu outra cara pro Guarani, e agora na primeira bola que recebeu, já levou perigo pro adversário, bateu bem, perna direita, ela passou lascando a trave direita e foi embora, tiro de meta 0-0. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, domina Rodrigo Andrade no campo de defesa, soltando para Andrigo, bate ele perto da direita, entregando para Pablo, se manda no campo de ataque, rolou para Bruno Sávio, pé direito, bateu na trave, explodiu no poste, Bruno Sávio, uma pancada de perna direita, fuzilou, ela explodiu no poste esquerdo do goleiro Luiz Daniel, que foi, mas não pegou nada, seria um golaço, Marquinhos. E que pancada, hein, Batista? Recebeu uma bola aqui da direita, amorteceu com o pé direito e com o mesmo pé finalizou contra a meta do Luiz Daniel. Ela explodiu na trave, olha o Guarani de novo. Schola dominou, rolou pela direita, vem pra bola, Beira adiando pela direita, Pablo lançou, Júlio César ajeitou pra Andrigo, Abra voltou, Bidu, pé canhoto, bateu, vai embora! Triangulação dentro da grande área, e aí a finalização, o arremate final do Bidu, bateu cruzado, a bola passou à esquerda de Luiz Daniel e foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Bento bater. E a jogada foi perfeita, né, Batista? Porém a conclusão do Bidu é que não foi legal, ele tentou dar uma de rosca ali com a bola, ela acabou saindo, foi embora e alteração no São Bento. Vai! Tá saindo Giovanni Itinga. Giovanni Itinga foi embora para a entrada do Alan Dias. É aquele mesmo, viu, Batista? Alan Dias com a número 22. Alan Dias, camisa 22, entrando no time do São Bento, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Brinco de ouro, Guarani, resultado horrível. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E daqui a pouco, às 7 da noite, Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. Botafogo e Ponte Preta, Leandro Bola está registrado. Vai transmitir aqui na Bandeirantes com análise de Carlos Henrique, o bate pesado e reportagens de Antônio Lupe. Aqui domina o time do Guarani com Romércio na zaga central, rolando para dentro do círculo central, Ayrton toca de perto à direita, acionando Bidula pela esquerda, um pouco mais à frente vem Júlio César, margeando o campo, vai contra a marcação dupla, recebe, recua, vem pelo setor esquerdo, o Índio dominou, deu uma passada de pé esquerdo em cima da bola, levantou cruzado dentro da grande área, cruzamento veio muito alto, passou por cima da cabeça do Pablo e foi para fora, para a linha lateral. É arremesso para o São Bento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23 passados primeiro, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bento 0. Olha, continua Novo Horizontino e São Paulo 1-1, estamos no segundo tempo, rodada completa na Série A2, lá em Piracicaba, o 15 vence a Portuguesa, hein? 15-1, Portuguesa 0, gol do Jean Dias de cabeça, marcado a 29 Só do... um minutinho, Edu, vem embora o time do Guarani, Bidu levou para a linha de fundo, tentou meter no meio das pernas do Diego Tavares.
E o Diego Tavares fechou a perna, tomou a bola e depois a falta. Seguindo, Edu. Olha, um abraço para o Fábio Bugrino do Centro. Disse que vai ser 2-0. Acredita em 2 gols do Guarani. E ele, pelo que eu entendi aqui, ou ele está no prédio do Nan, ou é próximo do prédio do Nan, que o Nan está ouvindo. O nosso abraço, o nosso carinho aí ao grande Nan, amigo nosso radialista. E a Duda, a Maria Eduarda, amanhã, completando 5 aninhos. Ela nos mandou uma mensagem muito bonitinha aqui, que foi no Concentração. Maria Eduarda, um beijo de toda a equipe da Bandeirantes. Muito obrigado. Bandeirantes. Passe errado de Rodrigo Andrade, se manda, vem pra bola Leilson, olha o time do São Bento, levantou para Diego Tavares pela direita, Bidu, recupera, toma dele, domina no campo de defesa, rola para Andrigo pela meia esquerda, Daniel Costa na Esperi, tomou dele, recolheu, dominou de perna direita, tentou o passe, vem de cabeça Pablo para afastar, tira, tocando para Rodrigo Andrade, voltando para Pablo pela direita, chega bem a marcação, Marcão tira, afasta, joga para fora, para a linha lateral, em arremesso pela direita, para o time do Guarani bater. Alguma vez você já usou a Esperi, Batista? Várias vezes tive que usar a Esperi porque a coisa estava ficando complicada. Entendi. Júlio César domina para o time do Guarani na lateral, no campo de ataque, levanta no campo de ataque, bola comprida, tira, afasta lá atrás, Dirceu joga para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, tem pressa, Bidu para Júlio César, pé direito, cruzou na área para Pablo, vem de soco, Luiz Daniel, com os punhos cerrados, tira de dentro da área, a bola cai no campo de defesa, vem Pablo do São Bento para fazer o passe, levantou na frente para Leilson, bola muito forte, Gabriel Mesquita, lá dentro da sua grande área, pega e domina, já solta para Ayrton, quarto zagueiro, recebe pelo lado esquerdo no campo de defesa, rola curtinho para Bidu, Bidu trabalha por dentro para Índio, deixa a bola passar para Rodrigo Andrade, Guarani com lentidão na transição, de perna direita, devolve a bola lá pelo lado esquerdo, domina, recebe Júlio César, sai da ponta, se enfia, vem por dentro para fazer o passe para Pablo, não conseguiu dominar e tira Leilson, tenta sair jogando. O árbitro não marcou a falta, deu vantagem, mas aí o time do Guarani já se apoderou da bola pela direita no campo de ataque, vem Pablo, rola curtinho, entregando para Estiola, voltou Pablo, pé direito, cruzou, Bruno Sávio de cabeça, vai embora! Para fora pela linha de fundo, que cruzamento espetacular, inclinou o corpo Bruno Sávio e enfiou a testa da bola, a posição era absolutamente legal, mas errou o buraco. Ele não olhou direito onde estava o gol, mandou para fora pela linha de fundo, Marcos Luiz. E a jogada foi muito boa, Batista, aqui pelo lado direito do campo, e o cruzamento perfeito do Pablo, que deu outra cara para o Guarani. Entrou ali o Bruno Sávio de cabeça, tentando tirá-lo, Luiz Daniel, tirou muito, a bola saiu, foi embora, que perigo, chegou o Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados depois desse ataque promissor do Guarani. É pela ponta direita, Bruno Sávio rolou para Pablo, que passou pedindo. Ele para na frente do marcador, domina e recua, toca pela direita. Vem para a bola, Iciola, bateu de perna direita na frente para Pablo, encontra a marcação, tira lá atrás, afasta o São Bento, tira mal. Voltou Rodrigo Andrade, dominou, soltou para Bruno Sávio, dominou, girou, pé direito, bateu, pega Luiz Daniel. Pega firme lá atrás, o Guarani dentro da área, teve uma boa estocada, o São Bento vem pro contragolpe, domina pela direita, Leilson carrega, rola para Daniel Costa, pela meia direita, soltando lá pelo setor direito, se manda, vai pra bola, Diego Tavares, rolou rasteiro na frente, Alan Dias, cruzou na área e chega Ciola para afastar, tira Éder Ciola, é escanteio para o São Bento bater, Marcos Luiz. O torcedor quando viu essa bola do Ciola aí imaginou, né, Batista, o que vai acontecer, porque o Ciola gosta de emoção, meteu a bola para fora numa boa jogada do São Bento. Bola para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio, o time do São Bento vem para a bola, vai tomando posição para fazer o cruzamento na marca de 28 minutos passados do segundo tempo. E vem Bruno Silva aí, hein, Batista, daqui a pouco a alteração do Alan Al. Tá tendo uma alteração aqui no São Bento, saindo o Juan e entrando o 13. O Bruno Leonardo, 13, entrou
E agora outra alteração. Saiu Rodrigo Andrade no Guarani para a entrada do Bruno Silva, meia dúzia. Bruno Silva, meia dúzia, em lugar de Rodrigo Andrade, Batista. Escanteio, vem pra bola para fazer a cobrança pela esquerda. Daniel Costa, autorizado. Time do São Bento, partiu, pé direito, levantou na área, bola fechada, tira lá atrás, afasta a defensiva do time do Guarani, depois na sequência uma falta. O árbitro parou, marcou a falta no Andrigo e vai dar o primeiro cartão amarelo do jogo, hein? É, para o Bruno Leonardo. Ele entrou para receber o cartão amarelo, Batista. Ele pegou o Andrigo. Ah, perfeito. Então é isso aí, né? O árbitro estava esperando ele entrar, porque era para ele que ele queria dar o cartão. É, tem coisas que não tem como mudar na vida, né, Batista? Sim, tem coisa que é legal, mas tem coisa que é super legal. É isso mesmo. Bom, Tigrão, as alterações aí no time do Guarani. Portanto, entrando Bruno Silva, mas saiu Rodrigo Andrade. É um volante no outro, hein, o Tigrão? Saiu por cansaço, mas fez boa partida. Vai lá, Batista. Ponta direita, Bruno Sávio domina, leva para a linha de fundo, prendeu, chega a marcação, ele rola, chama Éder Ciola, ele recolhe, domina, soltando por dentro, vem para a bola pela direita, Índio, erra o passe. E depois, na sequência, falta no Daniel Costa, diz aí, Tigrão. Bom, o Rodrigo Andrade fez boa partida, saiu por cansaço, estava com cãibra. E os dois que entraram anteriormente estão muito bem no jogo, Pablo e Júlio César. Só que o jeito de arrumar eu não teria feito dessa forma. Eu teria mantido o Renanzinho, teria posto o Júlio César do lado direito junto com o Pablo e o Pablo no lugar do Ciola. Ele optou assim, o Ciola não vai mais, né? Ele pega a bola e toca para quem está mais perto. Ainda bem que tem ambulância aí, né? Porque qualquer coisa ele pode ser socorrido. Essa é a verdade. Então o treinador, os jogadores que entraram, fora o Bruno Silva, que é mais de ordem física, mas Pablo e Júlio César, a gente pedia há muito tempo, mas as opções dos que saíram eu não concordei, não. E o Guarani tem muitas dificuldades, é melhor do que o São Bento, teve algumas boas oportunidades, mas não faz prevalecer a sua melhor condição técnica até agora, diante de uma equipe muito fraca. Ainda assim, acredito que o São Bento vai ser punido pela sua indolência e falta de iniciativa, e neste já final de jogo, 31,5, vai acabar tomando o gol. Mas nós não esperávamos tanta dificuldade para o Guarani, que deve ganhar, mas com muita dificuldade, perto do que era a nossa expectativa. Domina o time do Guarani, Bruno Silva no corredor, recolhe tocando para Éder Ciola, volta para Bruno Silva, para Pablo, dominou, rolou para Bruno Sávio, pé direito, bateu cruzado. Cruzamento equivocado, mandou torto para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o São Bento. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, chame no zap 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Domina o time do Guarani pela esquerda, no campo de ataque com Bidu, recua Índio, faz o passe por dentro, se manda Bruno Silva, abriu lateralizando a jogada pela ponta direita para Pablo, ele recebe bem rente, arrisca lateral, volta a bola para Éder Ciola, para Bruno Silva, de perna direita soltando para Índio, empurra na ponta canhota para Júlio César, recolheu o pé direito, cruzou na área, direto para o gol para Luiz Daniel, pegou com tranquilidade o goleiro na entrada da pequena área. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 no Brinco de Ouro. Depois esse ataque se manda Júlio César, tenta a arrancada em cima da marcação. Victor Guilherme chegou na marcação, levou a pior. Ficou caído, tá sentindo, tomou uma pancada na panturrilha. A chamada barriga da perna. Tá sentindo ali, caiu, tá sentindo
Aliás, um pouco acima da panturrilha, ali na coxa, chamada Paulistinha. Ali é coxa, pô. Ali é barriga da bunda. E ali dói, hein? E daqui a pouco o Matheus Souza, Batista, número 7 no Guarani. Alteração que será processada pelo técnico Alan Al. Eu sigo com o giro do placar. E Rafa Costa também. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, São Bento 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Daqui a pouco, hein, às 19 horas em Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte. Quem narra aqui na Band é Leandro Bolles. Continua segundo tempo em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, São Paulo também 1. Um abraço para os amigos do Marcos Renato, hein? Sebastião, Sandro, Valdir, Vanderlei e o Paulo. Bandeirantes. Domina o time do São Bento lá pela ponta direita no campo de ataque, na velocidade da bola. Alan Dias recebe a marcação, ele vem andando para trás, recua, chamou pela direita, tenta a passagem, se manda Leonardo. Ele tenta levar em cima da marcação, recua, toca lá atrás no campo de defesa. Alteração no Bugre. Alterações, Batista, saem Andrigo para a entrada do número 7, Matheus Souza, e Bruno Sávio para a entrada do Rafa Costa com a número 9. Rafa Costa em lugar de Bruno Sávio, 9, e também a entrada do número 7, Matheus Souza em lugar do Andrigo. Qual o número do Matheus Souza? 7. Domina, vem, Marcão, rolou na frente o São Bento, chega a marcação, tira a Estiola, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda. É arremesso lateral, é a quinta, né? Quinta alteração, né? Isso já fez mesmo. a 5. Saiu o Rodrigo Andrade, saiu o Tony, saiu o Andrigo, saiu o Sávio e o Renanzinho. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Arremesso lateral, time do São Bento vem com Pablo pela esquerda, toma posição. Vai mudar o time do São Bento. Saindo o número 2, que é o Vitor Ramon, para a entrada do 12, Gabriel. 12, Gabriel está no jogo. E daqui a pouco o Fábio Bahia também vai entrar em lugar do número 10, Daniel Costa. Fábio Bahia também é aquele que jogou no Guarani, viu, Batista? Com a número 15 e sai o Daniel Costa, número 10. Alterações no time do São Bento. O craque do jogo ganha prêmios aqui na Rádio Bandeirantes, o prêmio da Churrascaria Sulina. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online, é sulinachurrascaria.com.br/menu, para escolher o prato. Depois você faz o pedido pelo WhatsApp 3258-1970 e vai retirar lá no estacionamento sem sair do seu carro. Churrascaria Sulina. Romércio domina na cabeça do círculo central, abriu pela meia direita no campo de ataque, pouco além da linha da metade do campo para Éder Estiola, para Bruno Silva, volta no Romércio, ele toca de lado, chamou para armar pela esquerda, Ayrton soltou na frente, o árbitro parou, marcou uma falta para a equipe do Guarani, a falta lá atrás no campo defensivo. Falta para o Bugre, placar de 0-0. Bruno Silva descolou o lançamento longo lá pela ponta direita no fundo do campo. Pablo tentou levar a marcação e perdeu. Recupera Pablo contra Pablo. Valeu Pablo do São Bento, que desarmou Pablo do Guarani. Recuou para Marcão, levanta o zagueiro, mas erra o passe. Em dominando o Matheus Souza, recua pela meia esquerda, trabalha Bidu por dentro para Índio, para Bruno Silva, recebe na perna direita, soltou pela direita, vem para a bola, Estiola, lançou dentro da grande área para Pablo, chega para tirar, Marcão afasta, a bola caiu pela esquerda, vem Diego Tavares, tentou levar em cima da marcação, a bola explodiu nele, é arremesso lateral pela direita para o Guarani bater. Não está autorizado, tentou cobrar com pressa Éder Estiola e o árbitro mandou voltar. O Pablo fica lá esperando. O árbitro é perfeccionista, agora toma uma dura. Tá bravo, hein? Que isso, hein, Batista? O cara tá falando cobras e lagartos, não tem um só fio de cabelo na cabeça. A cabeça dele é lisa como mármore. E ele realmente está cuspindo marimbondos. Ele parece a tartaruga Touché.
Domina, vem pra bola Ayrton dentro do círculo central, enfiando o jogo lá pela esquerda para Júlio César. Ele domina, recebe, foge da marcação, recua para Bidu, lançamento dentro do círculo central para Bruno Silva. Lançou para Isciola, vai no fundo do campo, tentou cruzamento, chega na dividida a marcação. É escanteio, a assistente está com a bandeira baixa, indicando o fundo do campo. E é escanteio para o Guarani bater. Ela entendeu que o último toque, Batista, foi do Éder Ciola. Por isso a reclamação do lateral da equipe do Guarani com a Fabrini Bevilacqua. O árbitro chamou a responsabilidade, mete a bola ali no canto, escanteio para o Guarani. Quem vai bater é o Bidu. Bidu vem para a cobrança de escanteio. 39 minutos. O Guarani vai povoando a área do São Bento com 7 jogadores. Autorizado. Bidu meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu, toca de cabeça, a bola vai embora. Romércio encostou a testa na bola, mas com o corpo precarizado, todo torto, mandou para fora por cima pela linha de fundo sem perigo. É tiro de meta para o São Bento bater. A verdade é que ele perdeu o tempo da bola, Batista. Chegou ali cabeceando, todo errado, todo torto. A bola saiu sem nenhum perigo. Finalzinho do jogo, 40 do segundo tempo, 0-0. No segundo tempo, provavelmente vamos até 51. Portanto, tem jogo ainda e possibilidade de vitória bugrina. Vem lá atrás, Luiz Daniel. Ele bate cobrando o tiro de meta, levanta no campo de ataque. Não consegue dar sequência no ataque. O Diego Tavares no contragolpe, fecha o time do Guarani pela direita. Tentou levar a Rafa Costa, Marcão vem com ele, chega rasgando firme, tira, joga para a linha lateral. E arremesso, tem pressa, Pablo. Cobrando e tocando pela direita para Isciola, por dentro, pela meia direita, vem para Bruno Silva, rolou, entregou a bola na esquerda, vem para Índio. Índio tentou o passe, toca na canela do adversário, mas o Índio, meu Deus, santo Deus. A bola pela direita, Éder Isciola, vem embora o time do Guarani para Pablo, recolhe, domina, solta o jogo por dentro pela meia direita para Bruno Silva na velocidade, rolou para Júlio César, abriu para Pablo, para Júlio César, vai no fundo, pé direito, bateu cruzado, fecha a porta, Marcão. A bola toca nele e ele fica desesperado, dizendo que não tocou nele. Só se ele tiver com hanseníase na canela, porque a bola tocou e com certeza fez lá realmente uma dor na canela, mas o árbitro marcou tiro de meta, hein? Pô, o árbitro também tá de brincadeira, hein? Valeu a reclamação, né? Valeu, tá certinho, Marcão. Ganhou no grito. Pintou, pinta na Saci. Diz aí, pintou o gol onde, Edu? Olha, gol do Novo Horizontino, aos 37 do segundo tempo, Guilherme Queiroz, Novo Horizontino 2, São Paulo 1. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Bola cruzada na área, Bidu em cima da marcação, tira lá atrás, afasta a defensiva do time do São Bento, a bola volta, Éder Isciola, acerta o passe, virou na ponta, se manda Pablo, vem rente, arrisca, lateral, tenta o cruzamento, na verdade ele explorou a marcação. Chegou Pablo contra Pablo e o Pablo do São Bento tocou para a linha lateral, é arremesso, Éder Isciola. Tem prensa, cobra, solta o jogo pela direita para Bruno Silva, para Isciola. Cruzou na área, vem de cabeça, Índio toca para fora pela linha de fundo. Um bom cabeceio, mas para fora, é tiro de meta para o São Bento bater. Força na conclusão e sem direção, Batista. A bola saiu sem nenhum perigo, jogada aqui pela direita do Guarani. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo a melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 43, vai daqui a pouco já subir a placa. Até agora não sabemos quanto teremos de additional time. 43, placar de 0-0. O Guarani sofre no estádio Brinco de Ouro e vai amargando um resultado negativo. Bola aberta lá pela esquerda, passe errado, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso do campo defensivo.
Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Sim. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Obrigado, senhor Batista. Aí tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina Escobar, recebe no campo de ataque, o time do São Bento vem descendo pela meia esquerda, na frente entregando, tenta a passagem, Escobar faz o lançamento para Pablo, levou para a linha de fundo, tentou o cruzamento, Pablo contra Pablo, o Pablo do Guarani joga o corpo contra a bola no chute do Pablo do São Bento e a bola escapa e sai pela linha de fundo em escanteio, é escanteio. E agora o Pablo do São Bento está com cãibras. Cãibras, está sentindo fortes dores. Há um caroço na batata da perna. E é escanteio para o São Bento bater. Na época de lateral assim, você já teve esse caroço na perna aí, Batista? Várias vezes. Entendi. Vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio. O time do São Bento, placar de 0-0. Diego Tavares levantou a bola na área no primeiro pau, jogada ensaiada. O toque de cabeça lá pela direita. Dirceu, a bola volta, sobra. Júlio César domina, recolhe e recua. Tocou lá dentro da grande área para Bidu, que sai com a bola dominada. Ele bate, ele perde a canhota na tentativa de atravessar essa bola pela direita. Diego Tavares vem de cabeça, toca para fora, para a linha lateral. Daqui a pouco, 7 da noite, a bola rola em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. Botafogo e Ponte Preta, narração de Leandro, bola está registrado. Aqui o Guarani sofre, vem pra bola, domina Júlio César, por elevação, no fundo do campo para Bidu, tentou chapelar, não conseguiu, tira lá atrás, vem para afastar, tirando o zagueiro. A bola vai para a linha lateral, Bruno Leonardo, mas ele bateu a bola contra o Bidu, ganhou tiro de meta, é tiro de meta para o São Bento bater, mais 4, hein, Marquinhos? É verdade, vamos até 50, o último toque foi do Bidu, inteligente jogador do São Bento, percebeu que não tinha como sair, chutou contra o adversário, tiro de meta que o Luiz Daniel vai bater. Vamos até 49, 4 minutos da Additional Time, dá tempo do Guarani vencer o jogo, mas tem que imprimir aí uma velocidade estonteante. Sai jogando errado Luiz Daniel, o goleiro joga a bola para fora e arremesso pela direita, vem o time do Guarani para fazer a cobrança, toma a posição, Isciola, ele toca, rola atrás, vem no campo de defesa, Romércio domina, jogando para Índio dentro do círculo central, ele toca curto pela meia esquerda para Bidu, lançamento esticado para Matheus Souza, se manda pela ponta canhota, vai para cima da marcação, arrumou para o pé direito, cruzou na entrada da grande área, Bruno Silva dominou, rolou atrás, Bidu, pé canhoto, cruzou para Pablo, passe errado, muito forte. Bidu. Olha, vou te contar, o Bidu também, não sei, hein? 3 jogos, hein? 3 jogos que o Bidu não consegue produzir. Mas que discursoado, hein? É linha de fundo, é tiro de meta para o São Bento. Vem para a bola, tomando posição Luiz Daniel, 47, faltando 2 minutos para acabar. Levanta a bola no campo de ataque. Lá atrás chega Ciola, recua para Gabriel Mesquita, ele sai, toca na esquerda. Vem para Bidu, Bidu perdeu a bola, partiu lá pela ponta direita, vem para a bola, ajeitou, Bahia tentou o cruzamento na área, a bola voltou pela direita, batida na rede pelo lado de fora. Tá pedindo pênalti. O time do São Bento vai ter VAR. A pancada de Leilson lá pelo setor direito depois do cruzamento. E aí, Ayrton. É o braço do Ayrton e tem VAR do Campeonato Paulista. São Bento pedindo pênalti, Marquinhos. É, Batista. E aí, se o árbitro realmente aplicar a regra, foi pênalti, né? O Ayrton meteu a mão na bola, ele perdeu o tempo, inclusive, da bola, na tentativa do cabeceio do Leilson e meteu a mão na bola. Agora a discussão dos jogadores do São Bento com o árbitro. Vai ter VAR, hein, Batista?
O árbitro está aguardando a informação do VAR, mas eu quero ouvi-lo, Tigrão. Para você foi pênalti? Eu não daria, não. Sabe por quê que eu não daria? Ah lá, não deu. Eu não daria, porque o Ayrton vai cabecear e erra. O Marquinhos foi feliz. Perdeu tempo, né? Só que é o seguinte, o braço está colado no corpo. O braço não aumenta o perímetro do corpo. Se ela não bate no braço, bateria no tronco dele. Portanto, eu não daria, não. Vem pela esquerda, Diego Tavares domina para o time do São Bento, mas escorregou e caiu. Pablo domina, recebe, bate, ele perto da direita, levanta quase na entrada da grande área. Vem Marcão, rasga firme, tira. Jogou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina a partida. Uma escalação desastrosa de início do técnico Alan Al. Destrói a chance do Guarani fazer os 3 pontos na partida contra o pior time da competição até aqui. São Bento ganha um ponto precioso em cima do Guarani. Termina o jogo 0-0. O Guarani, portanto, não consegue fazer o gol. 0-0 termina a partida no Brinco de Ouro e vem aí jogo aberto. Um curtinho, né? Bem curtinho aqui, só um pedacinho com o Edu Pinheiro, porque já tem a Ponte Preta em campo às 7 da noite com Leandro Boles, que vem aí para comandar o jogo contra o Botafogo. Alô, Edu! Edu Pinheiro. Olha, o Alan Al, ele já perdeu no brinco. Bruno Sávio. Bruno Sávio? Isso, jogador que atuou e teve algumas oportunidades. Futebol é detalhe, né? Hoje a gente mostrou que nossa equipe vem evoluindo. Tivemos muito mais volume de jogo hoje, criar mais situações ali para finalizar. Mas ali no final no último terço, quando tem essa oportunidade, a gente tem que fazer. Infelizmente não fomos felizes hoje nas finalizações. Acabamos não fazendo o gol, mas mostramos que nossa equipe vem numa evolução, vem crescendo. Sabíamos que ia ser uma partida muito difícil. A equipe do São Bento é uma equipe muito qualificada, muito aguerrida, então fico feliz pela evolução do time, mas com sabor de derrota, porque nossa equipe criou bastante para poder sair com a vitória. Acho que a melhor declaração do Bruno Sávio foi essa, né? Com sabor de derrota, o jogador do Guarani. Sorte vem acompanhada do treinamento, da dedicação, isso não vem faltando no dia a dia. E tem dia que é assim mesmo, a bola bate na trave, sai, mas na próxima vez, se Deus quiser, a bola vai bater na trave e vai entrar. Legal, Bruno Sávio, jogador do Guarani, final de jogo 0-0 no Brinco, Edu. Bruno Sávio chutou na trave a 20 segundo tempo e Bruno Sávio de cabeça perdeu um gol incrível aos 26 minutos e no primeiro tempo o Andrigo chutou no travessão. O Alan Al, rapidinho aqui, ele já perdeu 3, 5, 7 pontos em casa. 3-0 que o Ituano perdeu, aquele 1-1 com o Red Bull. E hoje 0-0 com o São Bento, hein? Vamos lá, a opinião da nossa equipe, o Tigrão vai botar depois, lá no final do nosso jogo aberto, com o seu comentário de Guarani 0, São Bento também 0. Eu queria a opinião de vocês, o craque Sulina. A churrascaria Sulina sensacional na Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Churrascaria Sulina. E o craque do jogo, oi, Batistão, na sua opinião, o craque... Edu, eu vou votar. Gostei demais da apresentação do Rodrigo Andrade, fez uma boa partida pra mim. Rodrigo Andrade, o craque do jogo, nota 6, Edu. Pra você, um grande abraço, até a próxima, Batistão. Valeu, grande abraço. E aí na sequência vem Ponte Preta, esperamos melhor sorte, porque o Guarani foi terrível. O resultado horroroso. Bom prazer inenarrável estar contigo. Um abraço, Edu. Todo meu. Pra você também, grande amigo Batista. Finalzinho aí, Novo Horizontino 2, São Paulo 1. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Não tem muitas opções, não. Uma apresentação sem lustro, sem brilho. Uma atuação até certo ponto sem inspiração da equipe do Guarani. A TV, nesse momento, mostra aquele lance polêmico, que a bola teria entrado no gol do Guarani, né? Uma bola que o Bandeira deu tiro de meta, que ela teria saído quando ele espalma. Isso. Ele vai no primeiro pau e toca nela, ela teria feito a curva e voltado. E aí, quando ele toca nela e vai para o segundo toque, para a segunda defesa, ela teria ultrapassado a linha fatal. Lance polêmico e muito difícil, e o VAR não se manifestou. E olha que o cara do VAR
era o Luiz Flávio de Oliveira. Eu acho que a bola não entrou, eu acho que a arbitragem de campo acertou. Quando o Gabriel Mesquita toca nela, ela já tinha ultrapassado a linha fatal, mas ele quase que marca um gol contra, porque se ela estava saindo e ele bate nela e joga para dentro do gol, aí tem que pegar e discutir se ela passou a linha ou não, quase que um gol contra. Por ausência de uma melhor opção, por uma falta de inspiração individual e coletiva do Guarani, tudo isso sob a responsabilidade total do treinador que escalou errado, e a gente falou isso ontem e hoje antes do jogo. Nem sempre dá certo, mas tá aí, ó, o mapa desenhado à risca, com riqueza de detalhes e pormenores daquilo que poderia acontecer. Ele quis um time pragmático, conservador, um time paquidérmico. E time pragmático, conservador e paquidérmico empata com um adversário de menor qualidade, indiscutivelmente, num 0-0 melancólico no Brinco. E eu sigo o relator sem ressalvas. Rodrigo Andrade, pela ausência de uma melhor opção. Você volta depois, hein, Tigrão? Um abraço, até logo mais. Até, Edu, falamos logo mais dentro do jogo aberto do segundo jogo da jornada, a Ponte lá em Ribeirão contra o Botafogo. Até lá então, Edu, um abração. Pra você também, até daqui a pouco. Marcos Luiz. Sim. Na sua opinião, o craque do jogo e destaque final. Vou atrás do Tigrão também. Acho que o Rodrigo Andrade acabou por exclusão, sendo menos pior da equipe do Guarani. Hoje levo meu voto, nota 6 para ele, o craque do jogo, Edu. É a terceira dele, hein? É verdade. Rodrigo Andrade, Guarani Ituano deu ele. Botafogo e Guarani lá em Ribeirão, ele que fez o gol, deu ele, Rodrigo Andrade. Olha, pela terceira vez, Rodrigo Andrade. É volante ou meia, sei lá, mas é no meio, é eleito aí. O craque Sulina vai almoçar, jantar ou retirar na fase vermelha mais um prêmio lá na Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Um abraço para o Emílio, o Matheus e o Rafael, os comandantes da Sulina. Marcos Luiz, ninguém machucado, suspenso, não, Covid... Não, o Bidu era o único jogador que estava pendurado, né? Não levou cartão, então, portanto, nenhum desfalque nesse critério. E o treinador, Edu, espera a regularização aí do Davó nesta semana para contar com o atleta na sequência da competição. Próximo jogo, Edu, será contra a Ferroviária. Quando? A gente não sabe, depende do que vai acontecer na próxima segunda-feira, Edu. Até logo mais, um abraço, Marcos Luiz. Valeu, Edu, um prazer enorme trabalhar com você. Você vem depois na coletiva do Alan Al. Agora 18h34, vamos para a nossa segunda jornada. Aqui, final, Guarani 0, São Bento 0. Vem aí o Moço de Piracicaba com Botafogo e Ponte, 18h34, Boles da Parada e até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes.